Os oceanos cobrem mais de 70% da Terra. Em média, cada um tem 8 edifícios Empire State de profundidade, e menos de 5% de suas misteriosas profundidades foram exploradas até agora. É até possível encontrar lagos e rios no fundo deles. Eles são mais densos do que o resto da água que os rodeia, então dá para ver claramente a diferença. Quando um coral fica em águas rasas, a luz solar intensa pode danificar as algas que vivem dentro dele. Para protegê-las, o coral produz algumas proteínas que agem como um protetor solar para elas. Então, nem é preciso gastar dinheiro com isso. Ok, grande parte do oceano pode não ter sido explorado, mas o que sabemos é que 20 milhões de toneladas de ouro estão espalhadas em suas águas escuras. Esse minério está concentrado em quantidades mínimas, então nem vale a pena tirá-lo de lá. Se pudéssemos minerar esse ouro, cada pessoa do planeta ficaria com 4 quilos dele. Quando os tubarões precisam tomar um cafezinho para acordar, eles também vão a uma cafeteria. Em 2002, pesquisadores descobriram uma região no Oceano Pacífico e a batizaram de Cafeteria dos Tubarões Brancos, na tradução, que é para onde esses peixões vão durante o inverno. Eles simplesmente ficam lá, contando piadas e rindo de quantas pessoas assustaram. Depois voltam pro litoral para nos assombrar mais um pouquinho quando o clima fica mais quente. Você já tomou aí um latte de tubarão branco? Experimente! A região mais ampla do Oceano Pacífico vai da Indonésia à Colômbia, com quase 20 mil quilômetros de largura, ou seja, mais que o diâmetro de 5 luas juntas. A gente sempre imagina que os oceanos são gelados, principalmente em suas profundezas, onde a temperatura chega a míseros 4,5 graus. Mas há uma exceção. A água que sai de aberturas hidrotermais no fundo do mar tem uma temperatura de até 340 graus Celsius. O ser humano é o único animal cujo cérebro fica menor. Sim, à medida que envelhecemos, esse órgão tende a encolher. Isso pode acontecer até por causa do isolamento e da solidão. Outros animais, mesmo alguns de nossos primos distantes, que ficam do outro lado da nossa árvore genealógica, como macacos e chimpanzés, não têm esse problema. Acho que a televisão é a principal responsável por isso. Os tímpanos não têm nada a ver com a visão, mas ainda assim se mexem quando movimentamos os olhos. Em um tempo de vida médio, nossos corações batem mais de 2,5 bilhões de vezes. Eu contei. Nosso nariz consegue identificar 1 trilhão de cheiros, e nossos lábios são centenas de vezes mais sensíveis que as pontas de nossos dedos. Há 2 partes do nosso corpo que jamais param de crescer: o nariz e as orelhas. As baratas são duras na queda. Elas conseguem sobreviver a condições extremas e estão por aí desde a época dos dinossauros. Mas a rainha dos cupins ganha delas, com sua expectativa média de vida de 50 anos. Trata-se do inseto que vive mais no mundo. Os demais cupins vivem apenas de 1 a 2 anos. Os camelos não armazenam água em suas corcovas, mas gordura. A água fica retida no fluxo sanguíneo deles. As abelhas conseguem voar super alto, quase 9.000 metros. Isso é mais alto do que o Monte Everest, que é a maior montanha do nosso planeta. Os bichos preguiça conseguem prender a respiração por mais tempo do que os golfinhos. Sim, eles diminuem suas frequências cardíacas e são capazes de ficar sem respirar durante quase 40 minutos. Já os golfinhos precisam subir à superfície para respirar a cada 10 minutos. A Lua tem vulcões, e os cientistas acreditam que eles podem ter estado ativos cerca de 100 milhões de anos atrás, quando os dinossauros ainda davam as cartas em nosso planeta. Uau! A vista devia ser magnífica! Existem melancias que são do tamanho de uma uva. Elas são chamadas de melancias do cerrado, ou cabacuí. E embora pareçam com mini melancias, têm sabor cítrico. E por falar em versões mini, tem também o rato canguru. Esse animal não sente necessidade alguma de tomar água. Ele vive no deserto de Nevada. E como seu habitat é super árido, ele simplesmente aprendeu a matar a sede com as sementes que costuma comer. Você pode até achar que os estacionamentos na sua cidade são caros, mas pode apostar, pagaria bem mais caro em Hong Kong. Um mísero espaço de cerca de 12 metros quadrados, de frente para o The Center, que é o 5º edifício mais alto na cidade, foi comprado por quase $1 milhão. Acho que vou de ônibus mesmo. E por falar em preços absurdos, o cachorro-quente mais caro do mundo custa $169. E você pode prová-lo em Seattle, nos Estados Unidos. Não tem essa grana toda, mas se for pra lá experimentar, me chama, tá? Um barista australiano bateu o recorde mundial de maior quantidade de cappuccinos feitos em 1 hora, 420 no total. Um verdadeiro Usain Bolt das bebidas. Sabia que dá para sentir o gosto do alho usando os pés? Esfregue um dente de alho no seu pé, mas claro, tire as meias antes e espere. A substância química responsável por esse cheiro forte será absorvida pela pele, e você sentirá o gosto do alho sem sequer aproximá-lo da boca.
Por falar nisso, as lagostas conseguem fazer isso também. Na verdade, elas podem sentir o gosto de qualquer coisa usando os pés. Os pesquisadores já encontraram muitas coisas que são evidências de animais pré-históricos e de nossos ancestrais que viveram milhares de anos atrás, como ossos, dentes, ferramentas de pedras e um pedaço de chiclete, que foi fabricado há quase 10 mil anos. Ele foi encontrado grudado debaixo de uma mesa. Não, brincadeirinha. No Tibete, há um tipo especial de maçã que não é verde nem vermelha, e sim roxa escura. O lugar onde ela cresce tem bastante luz ultravioleta durante o dia e temperaturas extremamente baixas à noite, o que faz a casca da fruta ficar com uma cor mais escura. Na Austrália, existe um lago de cor rosa chiclete. Essa cor diferentona é resultado de um pigmento que vem de um determinado tipo de alga que vive ali. Ao olhar para o céu, dá a impressão de que as nuvens são feitas de algodão, de tão fofinhas. Mas cada uma pesa, em média, quase 500 quilos. Então, por favor, podem ficar quietinhas aí em cima. Um fazendeiro de Iowa, nos Estados Unidos, começou a soluçar e só parou 68 anos depois. Primeiro ele soluçou 40 vezes por minuto. Depois de um tempo, 20 vezes. No total, o cara passou 70% de sua vida soluçando. 1 milhão de segundos dá cerca de 12 dias, e 1 bilhão de segundos equivalem a quase 32 anos. Não tem nada demais nisso, só um pouquinho da boa e velha matemática que nos lembra de quão legal o tempo é. Ok, os tubarões podem ser mais assustadores do que os humanos, mas nossos dentes são tão fortes quanto os deles, só que menores. Até o começo do século XIX, os norte-americanos achavam que os tomates eram frutos venenosos. Ah, quantas refeições deliciosas eles perderam acreditando nisso. Os agricultores descobriram que não são apenas as pessoas que têm sotaques regionais, mas as vacas também. Elas têm mugidos diferentes de acordo com a região onde vivem. Ei, será que as vacas ficam de mau humor? As girafas têm línguas de 50 centímetros de comprimento. Vai um sorvetinho aí, amiguinha. Na verdade, elas conseguem até envergar árvores usando suas línguas. Existe um tipo específico de água-viva que é imortal. Ei, dá até para estampar uma foto dela em uma propaganda de seguro de vida. A Terra está orbitando o Sol, mas não em uma velocidade constante. Nós não sentimos, mas esse giro está ficando cada vez mais lento. Então daqui a algum tempo, nosso dia terá 25 horas de duração. Mais precisamente, em uns 175 milhões de anos. Então, não inclua essa hora extra na sua rotina ainda. O espaço sideral é gigantesco, mas há um monte de espaços vazios nele, já que há mais árvores na Terra, 3 trilhões, do que estrelas na Via Láctea. Existem apenas 300 a 400 bilhões de estrelas. Quando alguém menciona a frase "o maior deserto do mundo", você certamente imagina a superfície interminável e arenosa do Saara, queimando sob o sol escaldante. Bem, ele não é o maior. Esse título pertence ao deserto polar antártico, que cobre cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados na Antártica. Parece estranho, mas os dicionários dizem que um deserto é um lugar que recebe menos de 25 centímetros de precipitações por ano. E além disso, não está escrito que ele tem que ser quente. Os avestruzes não escondem suas cabeças debaixo da areia. Quando se sentem ameaçados, abaixam as cabeças, pescoço e corpo até o nível do chão, para ficarem menos visíveis para os predadores. Seu pescoço de cor parda se mistura bem com a areia, dando a impressão de que a cabeça está enfiada lá. O primeiro voo comercial com passageiros aconteceu no começo do século XX. Foi um percurso de 23 minutos que custou $400, o que equivaleria a $8.500 hoje. O avião viajou entre 2 cidades da Flórida. A época em que a famosa governante egípcia Cleópatra viveu está mais próxima dos celulares do que quando as grandes pirâmides do Egito foram concluídas. E por falar em celulares, a cada 2 minutos há mais fotos tiradas do que no século XIX inteiro. Ok, vamos contribuir mais um pouquinho para as estatísticas. Diga X! Era uma vez nas profundezas do Mar Azul um monstro gigante chamado Kraken. As pessoas acreditavam que ele vivia nas águas próximas à Noruega e à Groenlândia. A primeira vez que alguém escreveu sobre ele foi há muito, muito tempo. Em um livro chamado A História Natural da Noruega, o dinamarquês Erik Pontoppidan disse que o Kraken se parecia com um polvo ou choco enorme em que podia puxar navios para o fundo do oceano. Mais tarde, as pessoas começaram a imaginar o Kraken como uma lula gigante. Até hoje, a história dele ainda é muito popular e pode ser encontrada em livros, filmes ou jogos. As histórias que envolvem o Kraken podem parecer nada mais do que folclore ou mitos locais, mas em 2004, a primeira lula gigante foi fotografada.
Essa incrível descoberta foi feita por uma equipe de cientistas japoneses que trabalhava há anos para registrar uma lula gigante viva. Eles usaram uma linha com isca e uma câmera presa nela para atrair o animal para a superfície. Também utilizaram uma isca especial que imitava os padrões de luz de uma pequena criatura para chamar a atenção do bicho. Após vários dias de espera, a equipe finalmente teve sorte. A imagem mostrou os longos tentáculos e os grandes olhos da criatura gigante, bem como o formato característico de seu corpo. Mas não parou por aí. Em 2012, outra equipe de cientistas, desta vez da National Geographic, filmou pela primeira vez uma lula gigante viva em seu habitat natural. Essa filmagem deu ao mundo uma compreensão muito melhor do animal e de seu comportamento. Você certamente também já ouviu falar desse próximo mito. Dizia-se que era a cidade mais bonita e rica que já existiu. Sua entrada era decorada com estátuas de mármore. A arquitetura do local era robusta e imponente. As representações de divindades gregas lindamente pintadas podiam ser vistas em quase todos os lugares. A cidade tem sido objeto de debate tanto para historiadores quanto para escritores de ficção. Ainda há muito pouca informação sobre a localização da antiga Atlântida. Isso se de fato ela existiu. Como foi supostamente engolida pelo mar em sua totalidade, não é de admirar que algumas mentes curiosas a tenham associado a outros locais misteriosos na Terra, até mesmo ao Triângulo das Bermudas. Mas não vamos nos precipitar. Ainda não está confirmado que a Atlântida realmente existiu. A ideia de uma ilha afundando no mar devido a um desastre desconhecido é muito difundida na mitologia e na cultura popular. Entretanto, é possível que a história de Atlântida tenha sido inspirada em eventos reais, como o afundamento de ilhas como a de Helike. Localizada no Golfo de Corinto, havia nela uma próspera cidade grega antiga conhecida por sua prosperidade e riqueza, além de ser uma importante sede espiritual para os gregos. O local abrigava um edifício dedicado ao imortal Poseidon, e acreditava-se que ele mesmo protegia a área. No entanto, em uma noite fatídica de 373 a.C., um grande terremoto atingiu a região. O solo tremeu violentamente e a cidade foi engolida pelo mar em questão de minutos. Os residentes de Helike, incapazes de escapar do desastre, desapareceram sob as ondas. O afundamento desse pedaço de terra foi uma grande tragédia para os gregos antigos e foi visto como uma punição dos espíritos superiores. Muitos acreditavam que a prosperidade e o orgulho da cidade os haviam irritado, e a punição foi em forma de destruição. Helike permaneceu submersa por séculos, e somente no século XX foi redescoberta por arqueólogos modernos. Hoje, a maior parte ainda está embaixo d'água. Já que estamos falando de mitos gregos, temos que falar sobre a famosa Troia, uma cidade lendária da Grécia Antiga. Os cientistas acreditaram durante anos que ela havia sido inventada por escritores e filósofos. De acordo com uma antiga lenda grega, foi fundada pelo príncipe troiano Paris, que roubou Helena, a esposa do rei Menelau de Esparta, e a levou de volta para Troia. Esse fato desencadeou um grande conflito entre gregos e troianos que durou 10 anos. Uma das histórias mais famosas do conflito de Troia é o Conto do Cavalo, um grande animal de madeira que os gregos construíram e deixaram do lado de fora dos portões da cidade como um presente para os troianos. Estes, acreditando que o cavalo era um símbolo de paz, o levaram para dentro de seus domínios. Mas dentro dele havia combatentes gregos que, uma vez na cidade, abriram os portões e deixaram o restante dos gregos entrar. Dessa vez, os troianos não tiveram como escapar e acabaram sendo derrotados. Troia foi redescoberta no século XIX, na atual Turquia. Ela está localizada perto do rio Scamander. Atualmente, essa região é um sítio arqueológico e atrai muitos turistas todos os anos. O mito a seguir é de fato triste, mas também pode ter alguma verdade. Diz-se que anos atrás, nas Ilhas Salomão, no Oceano Pacífico, vivia um homem profundamente apaixonado por sua esposa. A mulher, entretanto, decidiu trocá-lo por outro cara e mudou-se para a ilha vizinha de Tiôni-Manu. Com o coração partido e cheio de raiva, o homem procurou uma maldição para se vingar. Ele saiu em uma jornada em uma canoa, determinado a levar destruição para Tiôni-Manu. Ao chegar lá, plantou 2 pés de taro. Um deles ele guardou para si. De acordo com as instruções, assim que sua própria planta começasse a brotar, um desastre deveria atingir a ilha. E foi o que aconteceu. O cara observou do alto de uma montanha uma série de ondas que se chocaram contra o pedaço de terra, fazendo com que ele afundasse sob as ondas.
Tiwanaku era um lugar real, mas não se sabe ao certo quando desapareceu. Disse que as ondas sozinhas não poderiam ter arrastado essa pequena, mas alta ilha vulcânica. Porém, um terremoto submarino provavelmente seria capaz disso. Ela estava equilibrada na borda de um declive submarino instável. A explicação mais razoável é que um grande terremoto sacudiu a região, o que fez com que a base fraca desmoronasse e o pedaço de terra afundasse sob as ondas. Esse deslizamento teria empurrado muita água para longe, o que teria criado uma série de mega-tsunamis maciços. Portanto, embora essas ondas vingativas pudessem ter ocorrido, elas provavelmente foram resultado de outro evento. E aquele homem triste com sua maldição cumprida voltou para as Ilhas Salomão com o coração ainda pesado após a perda da amada. Ainda não deixaremos as ondas do mar, mas estamos indo para o Havaí. Diz a lenda que era uma vez um espírito superior feminino havaiano chamado Pele. Ela era a protetora do fogo vulcânico e disse que chegou às ilhas para fugir de sua irmã mais velha. Para se esconder, andou por vários locais em cada um dos pedaços de terra até que finalmente se abrigou em um poço no Kilauea. É por isso que, de acordo com a lenda, o Kilauea é conhecido hoje como o centro vulcânico ativo do Havaí. A história pode ser visualmente impressionante, mas na realidade o vulcanismo é causado pelo manto superaquecido que provoca muito derretimento sob a superfície do nosso planeta. As pessoas também dizem que as lágrimas e o cabelo de Pele podem ser encontrados espalhados pelo vulcão. Entretanto, a realidade tem mais a ver com a física do que com o folclore. Quando a lava esfria rapidamente, principalmente ao ser resfriada em água ou no momento em que uma pequena quantidade dela voa pelo ar, se transforma em vidro vulcânico. Quando estica e esfria, às vezes pode formar gotículas em forma de lágrima, ou ficar tão fina que começa a se parecer com fios de cabelo. Hoje sabemos que o Havaí é uma região vulcânica conhecida por suas fontes de fogo, com enormes fluxos de lava saindo de aberturas ativas. Não é de admirar que tenha se tornado o local de origem ideal para a história de duas irmãs e sua rivalidade entre irmãos. Olá, caçador de mitos! Hoje estamos desmascarando alguns espaciais clássicos. Suba na próxima nave e vamos desvendar essas histórias de uma vez por todas. Imagine o seguinte: você está flutuando sem peso no espaço, tomando uma xícara de delicioso chocolate quente, quando um pensamento peculiar surge em sua cabeça. É possível gritar ali? E se sim, alguém ouviria? Se você assistiu ao filme Alien, sabe a resposta para essa pergunta. Não é possível escutar sons no espaço sideral. Não é que eles não existam, é só que não é possível ouvi-los. Não há ninguém melhor para esclarecer esse mito do que Chris Hadfield. Ele participou de algumas caminhadas espaciais durante sua vida como astronauta. E quando se está ali, naquela escuridão total, não se pode ouvir nada, a não ser o silêncio. Silêncio total. Mas ei, logo ali na esquina há uma enorme bola de explosão, também conhecida como o Sol. Só não podemos ouvir isso acontecendo porque não há meio para o som viajar. No entanto, seria bastante desconfortável para um astronauta se ele pudesse captar todos os ruídos que acontecem à sua volta. Agora, imagine que você está voando pelo espaço sentindo-se como um super-herói futurista, quando uma estrela cadente passa ao seu lado. Mas espere, é realmente uma estrela? Infelizmente não se trata de uma de fato, e sim de uma pequena rocha conhecida como meteoroide, que entra na atmosfera da Terra e cria um impressionante show de luzes. Ah, e já que estamos desmascarando mitos, vamos direto para outro. Você provavelmente já ouviu falar que os meteoros só se chocam com a Terra em ocasiões extremamente raras, como uma vez a cada apocalipse de extinção de dinossauros. Isso não é verdade. Os cientistas estimam que cerca de 48 toneladas de material meteorítico caem por aqui todos os dias, mas quase tudo é vaporizado em nossa atmosfera. O rastro brilhante que vemos no céu noturno é o que chamamos popularmente de estrela cadente. Da próxima vez que fizer um pedido a uma, lembre-se de que, na verdade, está pedindo a um pequeno pedaço de detrito espacial. Bem, não é tão romântico assim. Podemos ou não podemos voar para a estratosfera em balões de ar? Aparentemente sim. Essa região começa relativamente perto do solo, cerca de 11 ou 12 quilômetros acima da superfície, mas continua subindo por um longo caminho. Se você quiser voar até a estratosfera com algum tipo de balão de ar, certifique-se de ter um equipamento muito bom à mão. Para isso, precisará de um traje especial e de alguns dispositivos de respiração, pois o ar começa a ficar muito rarefeito à medida que se vai mais alto. É claro que, se for até lá em cima, precisará tirar uma foto da curvatura da Terra.
Portanto, leve alguns suportes de peitoral onde possa colocar uma câmera especial ou algo parecido. E que tal fazer uma transmissão ao vivo de tudo? Seria algo inédito. Imagine que já se passaram 102 dias desde que você deixou a Terra e se adaptou bem à vida lá em cima. Mas algo estranho está acontecendo com seu corpo. Ele está crescendo. Como isso é possível? Não se estresse, trata-se de algo completamente normal. A verdade é, você não está ficando mais alto, é apenas o efeito da gravidade. Nosso corpo tem um vazio natural entre as vértebras e as articulações. Na Terra, ele é quase totalmente exprimido devido à força da gravidade, mas no espaço fica algum tempo sem essa força da gravidade e começa a se esticar cada vez mais. Portanto, sim, os astronautas podem ficar até 3% mais altos em missões longas. E aqui está uma curiosidade. A NASA tem tudo isso sob controle quando confecciona trajes sob medida, é claro. Dessa forma, os astronautas sempre terão uma folga extra em suas roupas. Quando eles voltarem à Terra, o efeito antigravitacional passará, então talvez passem alguns dias usando calças capri até que as peças se encaixem perfeitamente em seus corpos novamente. Nunca imaginei uma porta de avião se abrindo em pleno voo e um grupo de passageiros sendo sugado para a atmosfera como penas voadoras. Bem, aposto que você já teve pensamentos assim ao entrar em uma aeronave. Agora pense se isso acontecesse no espaço sideral. O conhecimento comum diz que se alguém for sugado para fora de uma câmara de vácuo, será queimado até ficar crocante. Prepare-se, pois isso não é apenas verdade, mas a realidade é muito pior. De acordo com o astronauta Chris Hadfield, a parte do corpo à sombra do Sol sofreria com temperaturas de menos 250 graus, enquanto a parte que recebe a luz solar queimaria a cerca de 248 graus. Os pulmões entrariam em colapso e o sangue começaria a ferver como água para chá. Assim, a pessoa queimaria, congelaria, perderia a capacidade de respirar e ferveria. Que horror! Quantas vezes você já ouviu falar que os astronautas precisam se exercitar a cada segundo do dia para não desmaiarem? Isso é um completo mito. Lembra que falamos sobre a gravidade anteriormente? Devido à falta dela no espaço, o corpo não precisa fazer nenhum trabalho pesado. O torso não tem a necessidade de sustentar o peso da cabeça, e não é preciso fazer nenhum esforço para mover as pernas, porque, basicamente, não há como andar lá em cima. Agora imagine viver assim por 6 meses, ou até mesmo um ano. Os músculos poderiam se transformar em gelatina. É por isso que os astronautas se exercitam. Eles se amarram e correm em uma esteira, ou fazem levantamento de peso em uma máquina especial. Dessa forma, os músculos não sentirão muito a falta de gravidade. E também é necessário se manter hidratado. Sabe de uma coisa? Se eu fosse um astronauta, perguntaria à NASA se poderia levar minha garrafinha de água lá pra cima comigo. Você provavelmente já ouviu falar que o espaço tem cheiro de bife queimado, ou molho barbecue. Agora, por mais que isso pareça absurdo, esse mito é mais verdadeiro do que falso. Os astronautas obviamente não conseguem sentir o cheiro quando estão lá em cima, porque não podem tirar os capacetes. Eles geralmente sentem o odor quando um veículo espacial atraca e então abrem a escotilha. Aparentemente, o que causa esse cheiro é a presença de hidrocarbonetos. Quem poderia imaginar, hein? Ei, já que você é inteligente, deixa eu te fazer uma pergunta. Você realmente acredita que se os astronautas voarem na velocidade da luz, eles não envelhecerão um único segundo? Eu sabia que sua resposta seria não. Vamos esclarecer algumas coisas. Em primeiro lugar, ainda não descobrimos como operar veículos na velocidade da luz. Isso exigiria uma quantidade imensa de energia, e não temos a tecnologia para fazer isso. Em segundo lugar, mesmo que conseguíssemos enviar um ser humano em uma espaçonave que viajasse na velocidade da luz, essa pessoa ainda envelheceria, e de forma diferente das que permaneceram na Terra. Isso é um fato. Mas ainda assim envelheceria. Você realmente acha que existe algo como a imortalidade? Não. Se viu Avatar 1, certamente se lembra que os humanos só conseguiram chegar a Pandora porque viajaram em criogenia. Em outras palavras, tiveram os corpos congelados, foram colocados em uma cama criogênica e viajaram por anos sem envelhecer. Sim, parece incrível, mas ainda assim não temos a tecnologia para tanto. Nossos corpos são feitos principalmente de água, certo? E quando ela é congelada, se expande. É por isso que você nunca deve deixar latas de refrigerante esquecidas no freezer. Atualmente, se congelássemos o corpo de alguém, a água dentro se expandiria, danificando tecidos e órgãos.
Portanto, não podemos entrar em sono criogênico para fazer viagens interestelares. Pelo menos por enquanto. Aqui está uma ideia maluca. O que aconteceria se um astronauta levasse um drone em uma de suas caminhadas espaciais? A menos que seja um projeto pela NASA, talvez ele congele e queime, como ocorreria se os humanos fossem para o espaço sem um traje. Mas não custa sonhar, certo? Hoje vamos fazer uma viagem na história da arte. Nosso foco principal é desvendar um mistério. As estátuas antigas sempre foram brancas? Visitaremos museus e até mesmo viajaremos no tempo para tentar desvendar como era a aparência dessas estátuas no passado. Para começar, pousamos em Nova York. Vamos subir os famosos degraus do Met, o Metropolitan Museum of Art, e caminhar nesse enorme museu. Você anda pelo corredor e chega à sala onde está uma das maiores coleções do mundo de estátuas gregas e romanas antigas. Admirando a grande variedade de estátuas, uma coisa fica evidente. Elas são principalmente brancas. Faz sentido, já que seu material principal é um mármore branco. Durante séculos, historiadores, arqueólogos e pesquisadores tiveram isso como certeza. Essas estátuas não foram sempre brancas? Até as últimas décadas, isso não era algo polêmico. Mas, na década de 1980, os pesquisadores descobriram uma estátua grega antiga que era claramente pigmentada. Essa nova descoberta os fez pensar: será que todas as estátuas antigas eram pintadas? Vamos dar uma olhada de perto nessa obra de arte. Descobriu-se que essa estátua grega do século III a.C. foi descoberta quase inteiramente pintada, ainda em sua forma original. Você não precisa prestar muita atenção para perceber que a estátua ainda carrega algumas das cores originais, como rosa, com alguns tons de azul e vermelho também. A questão é, essa estátua não é uma exceção, é a norma. Acontece que as civilizações antigas pintavam suas esculturas com cores brilhantes e vivas, mas em algum momento, ao longo da nossa linha do tempo, essa informação se perdeu. De acordo com os pesquisadores, a pigmentação de esculturas era uma maneira de aproximar suas representações da vida real. Vivemos com cores brilhantes, então a arte deve refletir isso, não acha? Então vamos dar alguns passos atrás e entender o que aconteceu. Por que as galerias dos nossos museus estão cheias de estátuas brancas até onde os olhos podem ver? Você deve ter ouvido falar de Michelangelo. É um famoso escultor italiano que esculpiu o icônico Davi e pintou o teto da Capela Sistina. Michelangelo foi um dos pintores mais emblemáticos do Renascimento. O Renascimento foi um período histórico em que artistas, filósofos e cientistas europeus desenvolveram um interesse renovado pelas criações da Grécia Antiga e de Roma. Artistas como Michelangelo estudaram uma série de esculturas romanas, como esta, Laoconte e seus filhos. Eles se apaixonaram por suas figuras realistas em mármore branco intocado. A única coisa que eles não sabiam, e não tinham a tecnologia para saber, era se os pigmentos coloridos dessas esculturas haviam desaparecido. Afinal, elas só foram encontradas após passarem muitos anos enterradas ou deixadas ao ar livre. Especula-se que essa estátua, o Laoconte, tinha cobras e mantos coloridos, por exemplo. Quando os artistas renascentistas trabalharam para homenagear os artistas antigos, também deixaram suas obras-primas nuas. Esculpiram-nas diretamente no mármore e as deixaram brancas, sem pigmentação, provavelmente porque era assim que achavam que as coisas eram feitas nos velhos tempos. As obras de Michelangelo e seus pares influenciaram a próxima geração de escultores. Então, essa maneira de fazer arte viajou para os tempos modernos sem muito questionamento. No entanto, são abundantes as evidências de pigmentos coloridos em estátuas antigas. Algumas pesquisas mostram que os estudiosos sabem há pelo menos um século que as esculturas antigas não eram originalmente todas brancas. Outros estudos sugerem que essa descoberta pode ter acontecido ainda mais cedo. No início da década de 1980, o arqueólogo Vincent Brinkmann fez uma grande descoberta. Durante seu tempo como estudante na Universidade Ludwig Maximilian, em Munique, ele desenvolveu uma tecnologia que foi capaz de detectar policromia em amostras antigas de estátuas gregas. Policromia é a arte de pintar em várias cores.
De qualquer forma, ele ficou surpreso com sua descoberta e confessou sobre por que e como outros pesquisadores e arqueólogos não falavam sobre isso. Acontece que a primeira descoberta de que as estátuas antigas não eram tão brancas aconteceu há muito tempo, muito antes de Vincennes nascer. Aconteceu durante a descoberta de Pompeia na década de 1700. Como você deve saber, a cidade de Pompeia, no sul da Itália, foi completamente tomada por lava após a erupção repentina do Monte Vesúvio. A cidade foi destruída, mas as nuvens de cinzas resultantes da lava conseguiram preservar grande parte da estrutura da cidade ao longo do tempo. Para historiadores de arte e arqueólogos, felizmente Pompeia tornou-se um terreno de escavação para o estudo da Roma antiga. Os pesquisadores encontraram vários afrescos conservados que retratavam cenas da vida romana diária. Em uma dessas pinturas, um artista é visto pintando uma escultura. Esse fato foi registrado por um historiador da arte muito famoso, conhecido como Johann Joachim Winckelmann. Ele também é considerado o pai da história da arte. Agora vamos dar uma olhada mais de perto em outra estátua famosa. Para ver essa pessoalmente, você terá que voar até Roma e visitar os museus do Vaticano. Essa estátua para a qual você está olhando é uma representação clássica de César Augusto. Caso não saiba, ele é importante porque foi o fundador do Império Romano e o primeiro imperador de Roma. Essa escultura que você está vendo é chamada de Augusto de Prima Porta. Talvez você a tenha visto antes, provavelmente em um livro de história. A questão é que ela é sempre retratada em sua forma de mármore branco. Mas, de acordo com o achado arqueológico da década de 1860, a estátua original era muito mais colorida do que isso. De acordo com arqueólogos, a estátua de Augusto de Prima Porta tinha uma túnica carmesim, armadura amarela e um manto roxo. É importante ter em mente que as tintas não eram feitas artificialmente como são hoje. Os artistas só conseguiam produzir cor a partir de recursos naturais. O roxo, por exemplo, era uma cor extremamente difícil de fazer. Eles derivavam o roxo do muco de uma espécie rara de caracol, o que significa que qualquer um que usasse a cor roxa para pigmentar sua arte e suas roupas era poderoso e rico. Bom, isso parece prova suficiente para mim de que estátuas antigas nem sempre eram brancas. Mas, como podemos julgar pela aparência dos nossos museus modernos, não parecia haver interesse suficiente na comunidade artística para explorar ainda mais a policromia em estátuas antigas. Mas lembra-se daquele arqueólogo de quem falamos? Brinkmann. Bom, ele tem coletado dados sobre policromia desde a década de 1980. Em certo ponto, ele até começou a fazer réplicas coloridas de tais estátuas. A tecnologia usada está longe de ser simples. Para reconstruir essas antigas obras de arte, Brinkmann faz uma cópia de gesso 3D delas. Então pinta tudo à mão com a ajuda de sua esposa. Para descobrir quais cores foram usadas nas esculturas originais, Brinkmann usa luz UV. Certos pigmentos brilham sob a luz UV, expondo vestígios que de outra forma seriam invisíveis. Vamos pegar esse arqueiro colorido como exemplo. Olha essas cores. Essa peça é a reconstituição de um arqueiro de mármore no traje de um cavaleiro. Para esculpir com precisão o arqueiro, os restauradores tiveram que pesquisar muito sobre a história da região onde a obra de arte foi originalmente encontrada, já que as cores têm um significado cultural. Isso, com a tecnologia UV, permitiu a reconstrução que agora você pode ver. Parece muito longe da ideia que temos do que os gregos faziam, mas é exatamente como o original. De acordo com Brinkmann, não devemos ficar tão surpresos com o fato de as civilizações ocidentais antigas terem usado cores brilhantes para retratar suas realidades. Afinal, romanos e gregos foram fortemente inspirados pelas obras de arte da civilização egípcia, da antiga Mesopotâmia e da Ásia. Por exemplo, se você olhar para a famosa esfinge egípcia, pode ser levado a acreditar que ela sempre foi assim. Mas não é o caso. Estudos modernos e reconstruções virtuais do monumento nos mostram que ele era muito colorido. Acredita-se que o corpo da estátua tenha sido pintado de terracota, enquanto o cocar real que circunda a cabeça deve ter sido dourado e azul. Todas essas eram consideradas cores importantes nos tempos egípcios.
e só era adequado usá-las para retratar um faraó. Tudo aconteceu em 1708. Em 8 de junho, o galeão espanhol San José estava voltando do Caribe para a Espanha. No total, havia 17 navios. O capitão do San José sabia que eles enfrentavam problemas, pois os navios ingleses estavam à espreita naquela área. E ele sabia que estariam atrás do tesouro carregado nos navios. O preço do tesouro do Novo Mundo era tão astronômico que poderia virar de cabeça para baixo o curso dos eventos históricos na Europa. Para estar seguro, o galeão espanhol deveria chegar a Cartagena das Índias, onde hoje fica a Colômbia. Mas, infelizmente, outras coisas estavam predestinadas para o San José. Os 4 navios ingleses apareceram. O galeão não podia simplesmente escapar deles. Não havia escolha, a não ser dar meia volta e lutar. Então, todo o caos começou. Bandeiras vermelhas mostrando que a batalha havia se iniciado, canhões disparando, o cheiro de pólvora. Ninguém sabe exatamente como tudo terminou. Ao anoitecer, era difícil ver claramente o que estava acontecendo. A única coisa que permaneceu na história foi o naufrágio do navio San José. Depois, o silêncio. Não é de admirar que San José, por ser o carro-chefe, fosse o galeão mais importante estrategicamente. Ele transportava uma quantidade insana de metais preciosos, como ouro e prata, pérolas e pedras preciosas, como esmeraldas. Tudo isso foi parar no fundo do oceano pelos próximos 3 séculos. Mas como esse tesouro perdido se tornou tão lendário? Em primeiro lugar, as estimativas financeiras feitas pelos cientistas chocaram as pessoas. O navio teria transportado de 7 milhões a 12 milhões de pesos. Vamos traduzir isso para o dinheiro de hoje. Sim, pode não ser a riqueza do Elon Musk, mas é algo em torno de 10 bilhões de dólares. Com esse dinheiro, você poderia se presentear com alguns jatos particulares, um estacionamento inteiro de Lamborghinis e uma mansão elegante. E você ainda teria muito dinheiro sobrando. Você pode pensar que tudo deve ter enferrujado, assim como aconteceu no Titanic. Mas quando se trata de ouro, as coisas funcionam de forma diferente. O Titanic não transportava ouro, ou pelo menos não tanto assim. As joias que estavam no Titanic eram pertences pessoais. E o legal do ouro é que ele nunca reage com o oxigênio. Isso significa que o ouro verdadeiro não enferruja nem mancha. Portanto, se o seu colar de ouro ficou um pouco mais escuro, é sinal de que não é ouro puro, mas uma liga, o que também é legal, pois você pode limpá-lo facilmente. Voltando ao tesouro perdido de San José, as moedas de ouro de lá, mesmo mais de 300 anos depois, deveriam ter a mesma aparência do dia em que foram cunhadas. Agora vamos voltar ao local onde o navio supostamente afundou. Lembra que eu disse que o capitão queria ir até a costa onde hoje fica a Colômbia? Pois bem, em 4 de dezembro de 2015, o navio foi de fato encontrado nas águas da Colômbia. Como acontece com muitas outras coisas importantes hoje, o mundo ficou sabendo disso por meio de um tweet. Ele foi enviado pelo então presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos. As pessoas têm procurado San José há décadas, e quando ele foi finalmente encontrado, tornou-se mais popular e começaram a surgir ainda mais mitos sobre ele. Uma das lendas foi contada pelo próprio Senhor Santos. Depois que o naufrágio foi encontrado, houve uma pequena entrevista no rádio. O fato é que a descoberta foi bastante inesperada. Muitas pessoas gastaram muito tempo e esforço procurando por esse naufrágio, e muitas delas até perderam a esperança de encontrá-lo. Juan Manuel Santos contou uma história sobre como o naufrágio foi descoberto. Em um evento oficial fora da Colômbia, ele foi abordado por um homem. Ele se parecia com o famoso escritor Hemingway, ostentava uma barba branca e tinha cabelos brancos. A única coisa que aquele homem parecido com Hemingway queria era 2 minutos do tempo de Santos. O presidente cedeu e deu ouvidos. O que aconteceu em seguida foi inacreditável. O homem pegou um mapa antigo, mais precisamente uma cópia cuidadosamente emoldurada, e disse ao presidente que ninguém mais sabia disso. O homem apontou para um ponto exato. Disse que era o local exato do tesouro e que aquele lugar não aparecia em nenhum outro mapa. Ele garantiu que sabia onde estava o tesouro. A história parecia maluca e cheia de aventuras. Quem quer que fosse esse homem, ele estava certo. Sua identidade continua sendo um mistério para todos, mas de alguma forma ele conseguiu o financiamento, determinou a área a ser inspecionada e até mesmo foi ao encontro do presidente. Certo, o San José estava repleto de ouro e quem o encontrasse ficaria podre de rico pelo resto da vida. Mas sejamos realistas, é impossível que uma pessoa comum consiga descobrir um tesouro assim, pois exige muito esforço e muito dinheiro. Mas e se você gosta de caçar tesouros e quer encontrar um baú de tesouro?
Bem, acho que tem uma história sobre pessoas comuns que procuram e acabam encontrando um verdadeiro tesouro. Conheça Forrest Fenn, um milionário excêntrico que escondeu um tesouro de 1 a 5 milhões de dólares. O valor exato não foi identificado. Veja bem, até o próprio Sr. Fenn disse que nunca tentou avaliá-lo. Dentro do baú havia 265 águias americanas de ouro e águias duplas, moedas antigas, pepitas de ouro, o que você quiser. Forrest escondeu o baú nas Montanhas Rochosas e anunciou a caça ao tesouro em 2010. Agora vamos nos concentrar um pouco em um mapa e ver como as Montanhas Rochosas são vastas. Basicamente, os caçadores de tesouros deveriam varrer os dois países, tanto os Estados Unidos quanto o Canadá. No início, era uma pequena caça ao tesouro, com apenas algumas pessoas que sabiam sobre ela. Mas, algum tempo depois, houve uma grande competição, pois dezenas de milhares de pessoas saíram em busca do tesouro. Uma pesquisa afirmou que, ao longo da década, cerca de 350 mil pessoas tentaram a sorte procurando o baú misterioso. Para anunciar a caçada, Forrest Fenn usou um poema composto de 24 versos. O poema continha algumas dicas que a maioria dos caçadores de tesouros não conseguiu decifrar. O baú estava tão bem escondido que foram necessários 10 anos para que ele fosse finalmente descoberto. Havia também um blog chamado Thrill of the Chase, e em 6 de junho de 2020, o Sr. Fenn finalmente publicou a tão esperada notícia. O tesouro havia sido encontrado. O próprio Forrest admitiu que qualquer pessoa que lesse atentamente as instruções do poema poderia encontrar o tesouro. O poema gerou muito burburinho na internet, com muitos usuários tentando decifrar as 9 dicas. Alguns deles até sugeriram as possíveis chaves para decifrar o quebra-cabeça. Essas especulações podem ter ajudado a pessoa que acabou encontrando o tesouro. No início, nem o próprio Forrest Fenn sabia quem havia decifrado todos os códigos do poema, atravessado a densa floresta e recuperado o baú. O feliz descobridor preferiu permanecer anônimo, e tudo o que sabíamos inicialmente era que se tratava de um homem do leste dos Estados Unidos. O vencedor enviou uma foto para Forrest Fenn, e assim, a caça ao tesouro foi oficialmente encerrada. Algum tempo depois, porém, ele se revelou. Era Jack Stueff, um ex-jornalista e estudante de medicina. O tesouro estava escondido sob um dossel de estrelas em uma floresta nas Montanhas Rochosas. A vegetação ali é exuberante, e por isso o baú estava escondido em seu interior. O baú nunca havia sido movido do local onde foi originalmente escondido. O local exato ainda é desconhecido, mas sabemos que o tesouro estava escondido em Wyoming. Jack admitiu que nem todos os tesouros anunciados foram encontrados no baú. Um pequeno sapo de ouro em um colar e um anel de esmeralda espanhola estavam faltando. Forrest de fato encontrou o sapo em sua coleção e o entregou a Stueff, mas não encontrou o anel. A caça ao tesouro criada por Forrest Fenn pode parecer extravagante, mas ele explicou por que decidiu iniciá-la. A única coisa que ele afirmava ter em mente era dar às pessoas alguma esperança. Elas parecem ter saído dos seus piores pesadelos. Não há evidências de que existam, mas todas as histórias assustadoras sobre elas às vezes ainda parecem muito reais, passadas de geração em geração. Qual delas é a sua favorita? A primeira criatura que provavelmente vem à sua mente é o Pé Grande, uma criatura gigante que lembra um macaco e supostamente deixa pegadas extremamente grandes e outros vestígios que fazem as pessoas na área do noroeste do Pacífico se perguntarem se ele realmente existe. Ele é tão famoso que outras feras parecidas também ganharam suas próprias lendas, como o monstro de Mogollon, que também é chamado de Pé Grande do Arizona. Com rumores de que exista ao longo da orla de Mogollon, esta misteriosa criatura tem 2 metros de altura e grandes olhos vermelhos. As histórias dizem que seu corpo é coberto por longos pelos castanho-avermelhados ou pretos, menos no rosto, peito, pés e mãos. Ele imita coiotes, pássaros e outros animais selvagens, emitindo estranhos sons de assobios ao mesmo tempo. A criatura tende a explorar acampamentos quando escurece. Constrói ninhos de galhos, grimpas de pinheiros e folhas. E se você estiver nessa área e alguém estiver jogando pedras de locais que você não consegue ver, sim, é um monstro de Mogollon. Esta criatura é onívora, o que significa que come plantas e animais, e prefere vagar à noite, à espreita de presas inocentes perdidas na floresta. O Rayuli, uma criatura mítica de 3 metros que, segundo a lenda, se esconde nas florestas do sudoeste do Alasca. É uma fera gigantesca e pesada conhecida por seus membros extremamente longos.
A lenda diz que seus braços esguios são tão longos que alcançam os tornozelos. A criatura é coberta por uma espessa camada de pelos. A única coisa que você consegue ver no rosto dela não coberta por pelos são os olhos estranhamente luminescentes da criatura. Dizem que os Urayuli usam seus olhos brilhantes para hipnotizar suas presas, mas não nós, já que parece que eles preferem pegar veados, e são conhecidos por serem gentis com os humanos. Alguns afirmam que os Urayuli são, na verdade, apenas um tipo de pé grande. Wendigo. Dizem que essa criatura aterrorizante se esconde nas florestas do norte do Canadá e dos Estados Unidos, sempre procurando se há algum andarilho perdido. A história diz que o Wendigo costumava ser um caçador perdido. Os invernos gelados o transformaram em uma criatura feroz de 4,5 metros de altura, com pele ressecada firmemente puxada sobre seus ossos grandes e pontiagudos. Histórias sobre essa criatura apareceram no século XX, e dizem que a fera ainda vaga pela floresta em invernos longos e frios, constantemente procurando por pessoas perdidas que ele poderia pegar na escuridão. O monstro do Lago Worth. Esta criatura assustadora, que é parte homem, parte cabra, também é chamada de o monstro da ilha. Este monstro de 2 metros de altura é tão forte que poderia arremessar pneus de carro como se fossem simples brinquedos de plástico. No pior dos pesadelos, ele poderia aparecer na escuridão andando pelas copas das árvores e saltando ferozmente com força total no capô dos carros que passam. Foi assim que as primeiras pessoas que relataram sua existência o descreveram. O Lago Worth fica localizado a oeste de Dallas e a leste de Fort Worth, nos Estados Unidos. Há uma área de terra no meio deste lago místico conhecida como Ilha Greer. A lenda diz que é onde esse monstro assustador, também conhecido como Resposta de Fort Worth ao Pé Grande, perambula. E é para lá que alguns céticos e caçadores de emoções ainda vão, vagando e tentando descobrir se a lenda é verdadeira. Espreitando na escuridão com seus assustadores olhos vermelhos, conheça o Mothman, uma fera humanoide supostamente vista na década de 1960 em Point Pleasant, na Virgínia Ocidental. Em uma noite fria de novembro de 1966, 2 jovens casais relataram à polícia que viram uma grande criatura cinza com olhos vermelhos brilhantes. Parecia um homem voador com asas de cerca de 3 metros de largura. Durante os dias seguintes, mais e mais pessoas afirmaram ter visto a mesma coisa. Mais tarde, um biólogo de vida selvagem da Universidade de West Virginia disse a repórteres que essas descrições fecham com o Grow canadiano. Ele é um grande Grow americano, quase tão alto quanto um ser humano. Tem uma envergadura de 2 metros e círculos vermelhos ao redor dos olhos. A ave gigantesca pode ter saído da sua rota de migração e dado início a essas histórias. Ou será que não? Fresno's Nightcrawlers, ou rastejadores noturnos, não são tão altos, considerando que são monstros com cerca de 1,5 metro. A parte superior do corpo é bem pequena, então a maior parte da altura deles vem das pernas. Essas criaturas supostamente fizeram 2 aparições até agora. Certa vez eles foram vistos em Fresno, na Califórnia. Diferentemente, a outra vez foi no Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia. Em ambas as vezes os vídeos eram de baixa qualidade, então não foi fácil encontrar detalhes na parte superior do corpo. Mas a criatura é considerada magra e branca, sem braços, pelo menos não conseguimos vê-los. Também tem pés bem curtos e parecidos com palafitas. Você já ouviu falar do Slide Rock Bolter? Dizem que ele fica escondido em algum lugar nas montanhas do Colorado. Para ser preciso, na montanha Lizard Head, a um pulo a sudoeste de Telluride. Ele é uma espécie de leviatã que vive na terra. Esta baleia da montanha observa cuidadosamente seus arredores com olhos redondos enquanto relaxa no topo da montanha. Ela fica pendurada no pico enquanto sua cauda dividida e com garras fica voltada para baixo. Se alguma coisa entrar em seu território, a fera ergue sua cauda maligna imediatamente e dispara pela encosta da montanha, com a mandíbula cheia de dentes afiados e bem abertos. Ela engole o que quer que esteja pela frente, incluindo mineiros, turistas perdidos e madeireiros. Esse monstro varre as árvores e destrói a vida natural que está em seu caminho há mais de 100 anos, ou pelo menos é o que diz a lenda. Uau, esse é o mais assustador para mim até agora. Altamaha. Em algum lugar no sudoeste da Geórgia, perto da foz do rio Altamaha, há um monstro marinho sibilante escondido. Ele é um dos maiores rios da Geórgia que deságua no Oceano Atlântico.
e toda a área que circunda o rio é cheia de pequenas ilhas, canais, diques, lagoas, hectares de pântanos e antigos campos de arroz. Perfeito para um monstro desse se esconder, não acha? A história diz que esse criptídeo incomum tem o corpo semelhante ao do esturjão, incluindo uma crista óssea no topo. Devido às suas nadadeiras frontais, a criatura nada como um golfinho. Seu focinho lembra o de um crocodilo. Seus dentes são grandes e afiados, enquanto seus olhos são vultosos e salientes. A fera é verde ou cinza, com uma barriga branco-amarelada e tem até 9 metros de comprimento. Não há evidências físicas de que Altamaha realmente viva lá, mas as lendas datam de séculos atrás, quando começaram a falar sobre uma enorme criatura parecida com uma cobra que sibilava e urrava. O monstro do Lago Ness, ou como muitos gostam de chamá-lo, Nessie. Este mito existe desde os tempos antigos e partiu de um grupo de pessoas que vivia na antiga Escócia, conhecidos como Pictos. A lenda começou a crescer na década de 1930. Naquela época, uma estrada perto do Lago Ness foi concluída, oferecendo uma bela vista do lago sem maiores obstáculos. E em abril de 1933, um casal notou que havia um grande animal no lago. Eles o compararam a um monstro ou dragão pré-histórico. A maioria das pessoas o imagina como um plesiosauro, que é basicamente um dinossauro marinho. A fera rapidamente cruzou o caminho do carro do casal e depois desapareceu abaixo da superfície da água. Mais tarde naquele ano, alguns pesquisadores até encontraram grandes pegadas. Eles acreditavam que eram de uma criatura sólida de pés macios com cerca de 6 metros de comprimento. Mais tarde, descobriram que as pegadas eram as mesmas que o hipopótamo deixa. Além disso, os cientistas disseram que o lago não era tão rico em nutrientes para um predador grande assim. Não há animais suficientes para sustentar tal fera no topo da cadeia alimentar. Mas a lenda sobre uma criatura mitológica gigante prosseguiu e ainda faz as pessoas em todo o mundo se perguntarem se há realmente algo escondido nas profundezas das águas escuras e turvas do Lago Ness. E aí, pesquisando sobre animais na internet? Bem, muitas pessoas acreditam que os caracóis são apenas lesmas com conchas, mas embora eles sejam parecidos, são espécies totalmente diferentes. As lesmas não precisam de nenhuma concha protetora, já que todos os seus órgãos internos são bem internos, ficam dentro de seus corpos gosmentos. Elas conseguem impulsionar seus próprios corpos para entrar em locais de difícil acesso, como debaixo de um tronco de árvore, dentro de frestas muito pequenas ou até na biblioteca, fingindo estarem estudando para uma prova. Os caracóis, por sua vez, são firmemente conectados às suas conchas e não conseguem sobreviver sem elas. Ao contrário dos caranguejos eremitas, que trocam de concha à medida que crescem, os caracóis já nascem com uma concha presa às costas. Os filhotes deles são lindinhos, com aquelas bolhas frágeis e translúcidas que vão se calcificando e se tornando mais duras com o tempo. Fofo. Muitos dos órgãos internos dos caracóis ficam dentro da concha também. Então, se ela for amassada ou quebrada, o animal provavelmente não sobreviverá. Mesmo assim, um caracol consegue reparar pequenos arranhões e rachaduras na concha, com a ajuda de proteínas e do cálcio excretado por seu manto. As tartarugas são muito parecidas com os caracóis nesse sentido, pois ao contrário do que muitos pensam, elas não conseguem deixar seus cascos para trás. O casco de uma tartaruga é parte integral de seu corpo, e apesar de esse réptil ser capaz de esconder sua cabeça e suas patas dentro dela para se proteger de predadores, seu esqueleto é fundido com aquele casco duro. Assim como o esqueleto de qualquer outro animal, o dela cresce com o seu corpo. Os koalas comem só folhas de eucalipto, mas existem mais de 600 tipos diferentes delas. E os koalas comem 30, ou seja, só 5% do que está disponível no cardápio. Então, é preciso ter uma árvore de eucalipto bem específica para alimentar um koala mais exigente. Essas adoráveis criaturas também têm uma coisa em comum com os gatos domésticos. Elas dormem de 18 a 20 horas por dia. Os ursos polares não são totalmente brancos. A pele deles, que fica debaixo daqueles pelos todos, é preta. Eles precisam da cor branca para se camuflar durante suas caçadas. A cor preta absorve o sol melhor do que qualquer outra, enquanto a pelagem branca não bloqueia a luz solar. Os raios passam diretamente por ela. De certa forma, a pelagem dos ursos polares é transparente. Existe um mito de que cães e gatos enxergam o mundo em preto e branco. Na verdade, eles apenas não conseguem distinguir algumas cores. Ninguém sabe ao certo como os cachorros enxergam. Alguns pensam que eles só veem duas cores, que podem ser azul e amarelo, até onde sabemos.
mas eles conseguem ver tons de outras cores melhor do que as pessoas. E os gatos têm uma visão noturna maravilhosa. Eles precisam de 7 vezes menos luz do que um humano para enxergar no escuro. Antes, acreditava-se que as girafas fossem mudas, mas recentemente descobriu-se que elas emitem sons de baixa frequência à noite para se comunicar entre si. Durante o dia, elas não dizem uma só palavra e alertam umas às outras sobre algum perigo de um jeito inusitado, mexendo suas sobrancelhas bem desenvolvidas. Mexendo as orelhas. À noite, certamente é difícil enxergar as sobrancelhas, então elas começam a falar de verdade. Enquanto ainda estamos falando sobre as girafas, vamos comentar que esses animais dormem muito mais que meia hora por dia, mas provavelmente não tanto quanto você dorme. O padrão de sono delas é bem típico. Após monitorar uma manada de girafas, pesquisadores descobriram que elas dormiam à noite e tiravam pequenas sonecas à tarde. No total, cada girafa dormia cerca de 5 horas por dia. As gaivotas podem beber água salgada. Há glândulas excretoras de sal perto dos olhos delas, que purificam a água salgada muito rápido. E os resíduos salgados saem pelas narinas dessa ave. Sim, você adivinhou. Focinho salgado. Os pinguins de Adélia são muito românticos. Eles só têm um parceiro para a vida toda. O macho precisa dar uma pedra para a fêmea se quiser criar uma família. Podemos dizer que a tal pedra é como uma aliança de casamento. Assim como os humanos, porém a fêmea pode recusar o presente. E por falar em amor, as raposas também são românticas. Os machos são bons pais e maridos. Eles dedicam suas vidas a seus entes queridos, cuidam das fêmeas e até catam pulgas de suas pelagens. As raposas macho melhoram suas tocas e participam ativamente da criação de seus filhotes. Os golfinhos conseguem dormir com um olho fechado e o outro aberto. Metade do cérebro sonha e descansa, enquanto a outra metade monitora atentamente o ambiente para se proteger do perigo. Como eu queria ter esse cérebro quando preciso participar de reuniões e aulas chatas. Ei, eu não disse nada, hein? Além disso, os golfinhos controlam suas respirações manualmente. Eles podem até se afogar se o cérebro inteiro adormecer. As lontras marinhas são os dorminhocos mais fofos de todos os animais. No verão, por causa do calor, elas passam o tempo todo dentro d'água. Elas nadam de costas e dormem nessa posição. Os filhotes dormem em cima da barriga da mãe. E 2 adultos ficam de mãos dadas para não serem levados pela correnteza. Os avestruzes não enfiam suas cabeças na areia quando se sentem ameaçados. Na verdade, eles nem enterram suas cabeças. Esse mito se espalhou graças àquele famoso ditado: enterrar a cabeça na areia como um avestruz. Na vida real, os avestruzes precisam cavar buracos na areia para colocar seus ovos, pois são aves que não voam. Para garantir que os ovos serão aquecidos de forma igual, os avestruzes abaixam suas cabeças para virá-los de vez em quando. Mas essas aves continuam tendo uma mentalidade de fuga. Quando enfrentam alguma ameaça, podem se jogar no chão e ficar totalmente imóveis, fingindo não estarem vivas. Segundo um mito bem popular, os tubarões só conseguem respirar enquanto estão se movimentando, pois o nado os ajuda a empurrar a água para suas guelras. Apesar de muitos tipos de tubarões funcionarem desse jeito, diversos outros, como os tubarões enfermeiros, não precisam nadar para bombear a água rica em oxigênio para suas guelras. Por falar nisso, todos os tubarões não têm bexigas natatórias. Então, se pararem de nadar, provavelmente afundarão. Mas, por sorte, o corpo de um tubarão não pode ser comprimido. É por isso que descer ou subir como um jato não traz problema algum para eles. Cientistas japoneses tocaram gravações de áudio para gatos, para provar que eles são mesmo indiferentes. Nessas gravações, os donos dos gatos os chamavam pelo nome. As pupilas dos bichanos se dilatavam e eles mexiam suas caudas, patas ou orelhas. Os gatos ouviam as pessoas, mas raramente respondiam. Tudo isso por causa da evolução. Os gatos se aproximaram das pessoas porque se sentiam atraídos pelos ratos que comiam grãos. Eles viviam perto das pessoas, mas jamais se deixaram domar. Mesmo assim, nós ainda continuamos alimentando todos eles. As aves são os únicos dinossauros sobreviventes. Elas evoluíram a partir dos terópodes, aqueles dinossauros que corriam sobre 2 patas. Sim, o Tiranossauro Rex é um parente distante das galinhas, dos avestruzes e até dos beija-flores. Na verdade, os flamingos são brancos. A ave fica rosa por causa do beta-caroteno. Esse pigmento é encontrado na alga e no camarão que o flamingo come. Você também consegue mudar a cor da sua pele, sabia? Se comer muitas cenouras, sua pele ficará levemente alaranjada. Isso acontece por causa do alto teor de beta-caroteno presente nesse legume. Marinheiros do mundo todo já falaram sobre o polvo gigante que encontraram em suas viagens. Por muitos anos, os cientistas acharam que esses monstros de longos tentáculos eram apenas um mito.
Mas em 2014, a primeira foto de um polvo gigante foi tirada. Eles existem mesmo. Cientistas registraram um animal que chegou a atingir 13 metros. Os mosquitos, de fato, picam algumas pessoas mais que outras. Os humanos mais apetitosos são os de tipo sanguíneo O. Outra coisa, esses insetos têm uma ótima visão. Eles são atraídos por cores verde, preta e vermelha. Então escolha a sua roupa com sabedoria antes de ir acampar. Sabia que é possível colocar um tubarão em transe por 15 minutos? Para conseguir essa proeza, você precisa apertar o focinho desse animal perigoso com a mão. Esse tipo de hipnose é chamada de mobilidade tônica e acontece graças aos receptores que ficam no focinho do animal. Quando são apertados, eles enviam muitos sinais e o cérebro do tubarão não consegue processar todos. O que não ensinaram é como se aproximar o suficiente de um tubarão a ponto de apertar o focinho dele. Essa informação é de suma importância, você não acha? Os elefantes não têm medo dos ratos propriamente ditos, mas esses animais gigantes têm visão ruim e se movimentam muito devagar. É por isso que eles podem se assustar com um passarinho ou qualquer outra criatura como um rato que passar feito um relâmpago por eles. É só susto, nada mais. O camaleão consegue mudar de cor, mas não faz isso para se camuflar. A mudança de cor ajuda o animal a regular sua temperatura e a se comunicar com seus companheiros. Quando a maioria dos cães fica ofegante, pendura a língua para fora da boca. É por isso que muitas pessoas acham que é assim que eles suam. Na verdade, as glândulas sudoríparas dos cachorros ficam em suas patas. Além disso, há outras glândulas sudoríparas espalhadas por seus corpos. Os cães ficam ofegantes para evaporar a umidade de suas passagens nasais, línguas e da parede dos pulmões. Isso também os ajuda a resfriar o corpo. Você pode deixar as vespas em paz, mas não confie que elas farão o mesmo. As abelhas respeitam os territórios humanos, então se você não as incomodar, elas não picarão. Já as vespas são tão mal-humoradas que podem picar você, mesmo se estiver apenas passando perto do ninho delas. Credo, que insetozinho encrenqueiro! Seu cão não tem um olfato melhor do que o seu. As pessoas costumam falar sobre como os cães têm um olfato superior, e isso provavelmente começou quando um pesquisador do século XIX classificou os humanos como seres que não cheiram. Ninguém jamais forneceu testes sensoriais para comprovar essa teoria, mas as pessoas ainda acreditaram nela por muito tempo. A verdade é que diferentes tipos de animais podem identificar diferentes tipos de aromas. Houve um experimento em que voluntários humanos precisavam rastrear um cheiro. Os pesquisadores mergulharam um barbante em essência de chocolate e depois o zigue-zaguearam por um campo gramado. Os voluntários não tinham permissão para usar outros sentidos. Por exemplo, eles estavam com os ouvidos tapados e os olhos vendados. Além disso, usavam luvas grossas e joelheiras. A conclusão a que chegaram é que, embora não sejamos tão eficazes quanto os cães, podemos seguir um rastro de cheiro e vamos nos tornando muito melhores quando praticamos. Curiosamente, os humanos são mais sensíveis a certos cheiros em comparação aos cães, como frutas ou flores. Isso ocorre porque a evolução dos cães não exigiu que eles aguçassem o olfato para esses tipos de odores. A tela da TV não vai arruinar sua visão. Pelo menos não há evidências de que olhar para uma tela de TV possa realmente machucar seus olhos. O mesmo serve para telas de telefone ou computador. Olhar para elas pode causar fadiga ocular ou cansaço, mas na maioria dos casos não é nada que você não possa aliviar com um descanso adequado. Isso não significa que assistir à TV ou ficar olhando para o celular por muito tempo não tenha consequências negativas em outras partes da sua vida, como concentração reduzida e falta de socialização, entre muitas outras coisas. Ser capaz de enrolar a língua não é realmente uma característica genética, embora os professores de biologia muitas vezes digam que esse dom é baseado em um gene dominante. Houve um estudo que mostrou 7 de 33 gêmeos que não compartilhavam essa característica. Gêmeos idênticos compartilham os mesmos genes, o que implica que eles deveriam compartilhar essa característica também, mas não foi o caso. O que significa que os genes provavelmente não são o fator que decide se você será capaz de enrolar a língua. E esse mito ainda existe, embora tenha sido desmascarado há mais de 6 décadas. Você pode pegar um resfriado se sair com o cabelo molhado. É mais um mito. Para realmente pegar um resfriado, precisamos ter um vírus dentro do nosso corpo. Além disso, o cabelo molhado não é algo que o torne mais atraente para os vários germes que estão ao seu redor. A maioria das pessoas acredita que isso é verdade porque A. Ouviram isso de seus pais. B. Associam sair com o cabelo molhado com ficar doente, pois geralmente ficam mais expostos a germes quando estão fora de casa.
Não existem pessoas com hiperelasticidade. Alguns indivíduos têm certas partes do corpo que são muito flexíveis, podendo, por exemplo, tocar o queixo com o cotovelo ou dobrar os dedos para trás. Costumamos chamar essas pessoas de hiperestendidas, como se o segredo estivesse no fato de elas terem uma articulação extra em algum lugar. Bem, isso não é verdade. Elas têm articulações únicas, mas podem ter ossos com extremidades de formas estranhas, ou seu tecido conjuntivo pode ser muito flexível. Parece que o apêndice, como um órgão, é útil, apesar de sua má reputação como um tubo intestinal inútil que praticamente não leva a lugar nenhum. O apêndice é, na verdade, um reservatório de bactérias, mas que é bom e útil. Ele armazena micróbios que auxiliam nosso corpo quando na luta contra certos problemas e doenças. Na fase inicial da nossa vida, o apêndice também nos ajuda no processo de formação de glóbulos brancos, com certos tipos de anticorpos. Ei, você sabe onde fica o estômago? Parece fácil demais, certo? Mas provavelmente não é onde você pensa. A maioria das pessoas acredita que ele se esconde em algum lugar na região atrás do umbigo. Na realidade, ele fica localizado na parte mais superior do abdômen, acomodado em cima do resto do intestino. Veja como você pode encontrá-lo. Procure o ponto onde as costelas inferiores se encontram no meio. Agora, desça aproximadamente 3 dedos de largura e, em seguida, 3 à sua esquerda. Agora você deve estar bem no meio do seu estômago. Você não tem regiões de sabor na sua língua. Um mapa da língua provavelmente surgiu no início do século XX, pois os cientistas encontraram diferenças mínimas sobre a intensidade que um gosto tinha que ter em diferentes áreas dentro da boca humana para realmente ser registrado. Esse estudo criou um mito de que cada parte da língua era responsável por sabores diferentes. Na realidade, todos os tipos de papilas gustativas estão espalhados por todas as áreas da boca, e essas papilas podem detectar cada gosto. Isso inclui o umami também, que agora é aceito com os 4 sabores usuais: doce, salgado, amargo e azedo. Nós não usamos apenas 10% do nosso cérebro. Usamos muito mais, mesmo quando estamos dormindo. Os cientistas testaram essa afirmação, e um dos métodos aplicados consistiu em medir a atividade no cérebro enquanto uma pessoa estava realizando várias tarefas. Os resultados mostraram que usamos a maior parte do nosso cérebro na maior parte do tempo. A porcentagem exata varia de pessoa para pessoa, dependendo do que estão fazendo. Além disso, não é possível monitorar cada uma de nossas células cerebrais. Afinal, existem bilhões delas. Então você não pode saber o número exato de células ativas a qualquer momento. Quando adormecido, seu córtex frontal, a parte responsável, digamos, pelo pensamento de nível superior, e certas áreas que o ajudam a sentir o ambiente ainda estão funcionando. Os seres humanos não têm apenas 5 sentidos: audição, paladar, tato, visão e olfato. Essa ideia originou-se de Aristóteles, um famoso filósofo grego que disse que havia um órgão para cada um dos sentidos: olhos para ver, uma língua para degustar e assim por diante. Mas isso foi há milhares de anos, e ele estava perdendo o sistema vestibular, um órgão sensorial fundamental. O sistema vestibular é o aparelho do ouvido interno que nosso corpo usa para se manter em equilíbrio. Nem todo sentido requer seu próprio órgão sensorial, apenas um tipo diferente de receptor sensorial. Por exemplo, sozinha, a sua pele tem 4 receptores diferentes, para temperatura, toque, dor e propriocepção. A propriocepção é a consciência corporal, o que significa que mesmo que você mova o braço para trás das costas, ainda sabe que ele está lá, algo que um polvo, por exemplo, não sabe. Então, dizer que temos 33 sentidos pode estar mais próximo da verdade, não 5, incluindo os sentidos de equilíbrio, temperatura, sede e muitos outros dos quais precisamos para sobreviver. Se você gosta de estalar os dedos de vez em quando, não precisa se preocupar. A ideia de que isso aumenta os riscos de possíveis problemas nas articulações talvez faça sentido num primeiro momento, porque é o que acontece quando você pressiona constantemente suas articulações ao longo dos anos. O som satisfatório que você ouve acontece por causa de bolhas estourando no fluido que realmente lubrifica suas articulações. Se comer uma grande refeição, você ainda pode nadar. E não terá cãibras. A ideia por trás desse equívoco é a de que comer uma refeição pesada aumentará a quantidade de fluxo sanguíneo para o estômago. Dessa forma, o sangue não vai para os músculos, o que pode causar cãibra se você nadar. A verdade é que você provavelmente não se sentirá tão confortável nadando imediatamente depois de comer uma grande refeição, mas pode ir com segurança se realmente quiser. É até recomendado fazer um pequeno lanche rico em carboidratos pouco antes da sua natação. Isso aumentará sua energia.
Quando você depila os pelos do corpo, não precisa se preocupar com o fato de eles ficarem mais escuros e mais grossos. Isso é um mito. Você pode acreditar que há algumas mudanças na cor, espessura ou taxa de crescimento do pelo, porque depois de passar o barbeador, você dá ao folículo uma ponta cega, que pode parecer mais escura e mais áspera do que antes. Mas é apenas um truque de percepção. Você verá que quando seu pelo crescer novamente, será o mesmo de antes. É mito que perdemos uma quantidade desproporcional de calor corporal pelas nossas cabeças. Você pode se sentir assim, pois cabeça, peito e rosto são definitivamente mais sensíveis quando se trata de mudanças de temperatura. Na realidade, você sentiria tanto frio se saísse sem chapéu quanto se não estivesse usando calças. Você provavelmente sente que está perdendo calor pela cabeça, porque muitas vezes essa é uma daquelas partes que deixamos descobertas quando saímos. Não se preocupe se você acordar um sonâmbulo. Você não vai prejudicá-lo seriamente ao fazer isso. Se assustá-lo, ele pode ficar bastante desorientado e ter uma reação confusa. Às vezes é melhor fazer isso do que deixar o sonâmbulo se levantar e começar a fazer certas coisas que não deveria enquanto dorme, como cozinhar ou dirigir. Ou você pode simplesmente mostrar a ele o caminho de volta para a cama. Aquele chapéu de abas largas se tornou uma marca registrada dos cowboys, mas ninguém os usava antigamente. Os cowboys ou peões de boiadeiro eram em sua maioria homens analfabetos que faziam serviços pesados em locais difíceis, e aqueles chapéus eram caros, tipo, muito caros. Esses homens não tinham condições de comprar esses luxos, nem se quisessem, e não compravam mesmo. Os chapéus de abas largas não eram nada práticos, mas eram pesados e caíam sempre. Então a maioria dos peões preferia os chapeuzinhos redondos. Agora imagine aquele lendário pistoleiro sem nome fazendo cara de mal debaixo de um chapéu daqueles. Vamos deixar os chapéus de abas largas nos faroestes mesmo. Como é que os bombeiros apagam incêndios tão rapidamente? A água deles é mais molhada? Bem, na verdade, ela é. Essa é uma mudança recente, mas os bombeiros adicionam certos reagentes na água para reduzir a tensão superficial dela. Aí fica mais fácil espalhar a água e ensopar os objetos. A descoberta de um pote com mel de milhares de anos e ainda comestível durante escavações arqueológicas deu origem ao mito de que o mel nunca estraga. Compre um pote de mel, tire a tampa e deixe-o em um ambiente úmido para ver. Ele vai estragar rapidinho. Por outro lado, o mel tem propriedades antifúngicas e antibacterianas. Então, nenhum germe consegue viver dentro dele se o mel for guardado do jeito correto, com a tampa fechada e em ambiente seco. Ele vai de fato durar uma eternidade. Você já deve ter ouvido falar que o frappuccino de morango tem aquele tom rosado porque tem insetos triturados. E isso era verdade até o ano de 2012. Pequenas criaturas chamadas cochonilhas eram moídas para fazer um corante vermelho. Esse método ainda é usado por muitas empresas, mas você não encontrará mais esses insetos em seu café. Isso é muito bom. Você já deve ter ouvido uma história a respeito de o Albert Einstein ter sido muito ruim em matemática na escola. Para quem acha que pode ser tão genial quanto ele, mesmo com notas vermelhas, sinto informar. Quando o próprio Einstein ouviu essa história, em 1935, deu uma risada e disse que já dominava cálculos diferenciais e integrais antes mesmo de completar 15 anos. Talvez isso não contasse no currículo escolar da época. O mito foi inventado nos anos de 1930 por um jornal norte-americano que escrevia sobre fatos bizarros. O problema é que o jornal nunca citou nenhuma fonte confiável. Então, nada do que disseram sobre Einstein pode ser comprovado. Quando as pessoas afirmam que o sexto sentido disse alguma coisa para elas, significa que elas sentiram algo além dos sentidos de tato, paladar, olfato, visão e audição. Mas essa frase continuaria correta se disséssemos oitavo sentido, ou até 25º sentido. Há vários pontos de vista sobre o número atual de sentidos do ser humano, mas o maior deles é o 53. A propriocepção, por exemplo, é a capacidade de reconhecer a localização espacial do corpo. Se você fecha os olhos e consegue encostar o dedo no nariz, parabéns, você tem essa habilidade. Você provavelmente já ouviu várias histórias sobre coisas que ficam ocultas no lado escuro da Lua. Só que há um porém aqui. Não existe essa coisa de lado escuro da Lua. Nosso satélite natural está acoplado por maré à Terra, o que significa que sempre estaremos olhando para o mesmo lado dele. Mas o Sol não segue a mesma regra, então ele ilumina o outro lado da Lua, assim como faz com todo o resto. E faz sentido. Os eclipses solares não aconteceriam se o Sol não iluminasse o outro lado da Lua. Afinal, nesse caso, a Lua está bloqueando o Sol nesses pontos. E, por falar nisso, os eclipses acontecem porque o Sol fica 400 vezes mais distante do nosso planeta do que a Lua, mas é também 400 vezes maior. Então, o efeito é de bloqueio total da luz, deixando apenas aquele anel assustador.
Se você adora sushi, já deve saber que aquela pasta verde que eles servem não é wasabi de verdade. É raiz forte, com corante verde para parecer exótica. O wasabi de verdade tem um gosto mais suave e é muito caro. É fácil saber se você está comendo wasabi ou raiz forte. Se a pasta não for feita na sua frente, não é o produto original. A baleia azul é aclamada como a maior criatura viva que existe. E é verdade que esse peixe é mesmo enorme. Mas cá entre nós, ela nem chega perto do nosso recordista, o cogumelo de mel, que mora nas montanhas azuis de Oregon, nos Estados Unidos. Olhando para ele da superfície, não dá para dizer que se está olhando para uma coisa gigante. Na verdade, ele é um único fungo que cobre uma área de 1.350 campos de futebol, e grande parte dele fica debaixo da terra. E mais, ele é super antigo, e estima-se que tenha 2.400 anos, mas pode ter até 8.650 anos. Ninguém sabe ao certo. Mesmo assim, a baleia azul não é sequer a segunda do ranking. Esse lugar pertence ao pando, o gigante trêmulo. Trata-se de um conjunto de álamos trêmulos que fica em Utah, nos Estados Unidos, e que parece um bosque, mas na verdade é um único organismo. Todas as árvores da região de 43 hectares crescem a partir de um único sistema de raízes. Mas o que mais impressiona, além do tamanho, é o peso do pando. Juntas, suas raízes e árvores pesam cerca de 6.000 toneladas, o que faz dele o organismo mais pesado que já existiu. Tudo bem esvaziar os pneus um pouco quando estiver preso na neve, mas dirigir assim em condições normais é um risco desnecessário. Pneus vazios diminuem seu controle sobre o veículo, principalmente em uma estrada com gelo, e você certamente vai ficar preso na neve de novo. Então, em vez de esvaziar os pneus do seu carro no inverno, coloque correntes ou parafusos neles, para ter mais aderência. Ou coloque algumas coisas no porta-malas para ajudá-lo caso fique preso. Isso inclui uma pá, um cabo de reboque e um saco de areia, sal, ou se não tiver nenhum dos dois, areia de gato. É melhor se for a base de mineral, claro, mas até a de silicone serve. Os diamantes são pedras muito especiais e o custo deles se justifica pela beleza e raridade, né? Não exatamente. Na verdade, eles não são tão raros quanto pensávamos, e os cientistas até descobriram um jeito de criar versões artificiais deles, tornando a produção mais fácil. Mas eles ainda custam caro. O segredo está em uma ótima campanha de marketing que foi feita há centenas de anos. A empresa que minerava e vendia diamantes espalhou mitos sobre essas joias pelo mundo todo. Além de convencer todos do planeta de que os diamantes são raros e que, por isso, têm que ser caros, eles fizeram todos acreditarem que essas pedras são sinônimos de romance e compromisso. Apesar de os morcegos ficarem desorientados na luz do dia, isso não acontece por eles serem cegos. A visão deles à noite é melhor do que a nossa. Só que eles enxergam tudo em preto e branco. Então, fica difícil navegar quando há muita luz no ambiente. O mito de que os morcegos são cegos provavelmente surgiu com o fato de eles usarem o sonar para se localizarem. Acho que não preciso te contar que nosso planeta não é redondo. O formato dele tem um nome especial: geóide. Mas dizer que ele é parecido com uma elipse ou outro formato apropriado seria errado também. A Terra está sempre girando a uma velocidade altíssima, tornando-se um pouco alongada, é verdade, mas as placas tectônicas que se movimentam dentro dela também afetam seu formato. Embora esse movimento debaixo da Terra seja bem lento, alguns centímetros por ano, as placas tectônicas fazem a superfície da Terra subir em alguns pontos e afundar em outros. Então, o planeta acaba parecendo mais um balão deformado do que qualquer outra coisa. Um dos mitos mais comuns sobre animais é que os ratos amam queijo. Isso surgiu muito tempo atrás, provavelmente naquela época em que as pessoas começaram a guardar comida. Como os ratos eram visitantes regulares das casas de humanos, estavam sempre em busca de alimentos que pudessem comer. As pessoas costumavam guardar os grãos em potes de vidro. Elas também mantinham as carnes penduradas lá em cima. Mas os queijos sempre ficavam na prateleira, virando um alvo fácil para visitantes indesejados como os ratos. Então, eles comiam queijo porque não conseguiam ter acesso a nada melhor. Mas um rato certamente optaria por um chocolate ou outra coisa doce em vez de um queijo. O bichinho sabe apreciar o que é bom. Os flamingos não ficam em pé na água com uma perna só para não pegar um resfriado. Eles fazem isso para não cansar as duas pernas. É exaustivo para nós humanos nos apoiar em uma perna só, mas para eles, essa é a posição mais estável possível, considerando a anatomia diferente dessa ave. Essa pose não requer nenhum trabalho muscular. Nossa, que inveja! Um dos mitos mais antigos e famosos por aí é que os avestruzes escondem suas cabeças dentro do chão toda vez que sentem medo. Muito tempo atrás, pesquisadores pensavam que os avestruzes não eram muito inteligentes, pois enterravam suas cabeças no chão, ignorando o fato de o corpo enorme deles continuar descoberto, à vista de todos. Na verdade,
Os avestruzes fazem isso quando querem engolir areia e pedregulhos para acelerar a digestão, ou apenas para virar os ovos que deixaram em seus ninhos. Mesmo assim, eles não enterram suas cabeças, apenas as aproximam do chão. Caso contrário, com a cabeça enfiada no chão, essa pobre criatura não conseguiria respirar. Não tem por que achar que o avestruz é uma ave medrosa. Assim como outros animais, ele foge quando se sente ameaçado. Mas em alguns casos, ele lutará e se defenderá, como um Angry Bird. Qual é a maior coisa que uma baleia azul consegue engolir? Bem, estamos falando do maior animal que já habitou nosso planeta. Ela pode atingir mais de 30 metros de comprimento e pesar 200 toneladas. Seu coração é do tamanho de um carro e sua língua tem o peso de um elefante. É fácil imaginar uma baleia azul engolindo carros, pessoas e até navios pequenos, mas isso é impossível. A maior coisa que ela consegue engolir é uma laranja. Sua garganta é do tamanho de um prato pequeno de salada. As baleias se alimentam de peixes pequenos, plânctons e crustáceos marinhos. Então, não precisam de uma garganta grande. Nós não conseguiríamos sobreviver ao suco gástrico que fica no estômago delas. Ele daria fim aos nossos corpos em questão de 15 segundos, o mesmo tempo durante o qual sobreviveríamos no espaço sideral sem nenhum traje espacial. Então, não abuse da sorte. Os camelos não guardam água em suas corcovas. Estamos falando de animais com uma resistência extraordinária a condições climáticas extremas. Eles conseguem passar até 8 ou 10 dias sem tomar água. Mas não por terem uma reserva escondida nas costas. É porque quando têm a oportunidade de beber, eles engolem 189 litros de água de uma vez só. Eles usam grande parte dessa água para repor 30% de seu peso corporal, que eles perdem por causa da desidratação. Então, perdem muita água, mas a recuperam rapidinho. Nas corcovas, eles depositam a gordura, mas não para produzir água. O oxigênio que os camelôs precisam inspirar os faria perder muita água, pois evaporaria através de seus pulmões. É por isso que eles usam a gordura como uma fonte nutricional de energia. Isso os ajuda a sobreviver em regiões áridas e a períodos de escassez. Tamanduás não sugam formigas com seus narizes. Isso é mito. Eles não saem por aí aspirando o chão com seus narizes compridos. Eles têm línguas muito compridas. As dos tamanduás bandeira podem atingir mais do que meio metro de comprimento. Ela tem formato de fio de espaguete e é coberta por pequenos ganchos e uma saliva pegajosa que prende as formigas. Até 160 por minuto, o que significa que eles comem cerca de 20 mil insetos em um único dia. Eles abrem formigueiros usando suas garras e depois fazem o resto do serviço usando a língua. Eles não têm dentes, então apenas engolem todos os insetos que pegam. Os filmes podem ter dado a você um falso senso de segurança em relação aos dinossauros. Não, ficar quietinho, feito estátua, não o salvaria de um furioso Tiranossauro Rex que estivesse em seu encalço. Não é verdade que esse monstro enxergava mal. Ele pode ter enxergado melhor do que as aves de rapina de hoje. Os Tiranossauro Rex tinham uma excelente percepção de profundidade, algo presente em alguns animais de hoje, como águias e falcões. Mesmo se por algum milagre o T-Rex não visse você, ou pensasse que você é apenas um arbusto ou outro objeto ali parado, ele tinha um olfato muito bom, então a melhor opção seria mesmo correr, pois um T-Rex não é tão veloz como os cientistas achavam, ou seja, de 53 km por hora. Considerando sua anatomia, eles conseguiam se movimentar a uma velocidade de 19 km por hora. Se corressem mais rápido, sofreriam alguma lesão óssea, mas isso não os impediu de dominar o mundo animal, pois havia um monte de dinossauros muito mais lentos que eles, então esses caras não precisavam se preocupar com comida. Outro mito diz que as corujas conseguem girar suas cabeças nem mais nem menos que 360 graus. O giro da cabeça dessa ave tem sim um limite, 270 graus para uma direção. Como elas conseguem girar 270 graus para a esquerda e para a direita, as corujas têm uma amplitude de movimento de 540 graus. Relaxa, se você tocar as asas de uma borboleta, ela não perderá sua capacidade de voar. Ela vai sobreviver, apesar de todos acreditarem no contrário. As asas das borboletas têm escamas. Quando você toca nelas, algumas escamas podem cair, mas isso não é tão ruim, pois elas costumam se soltar de forma natural. É justamente por causa dessas escamas que se soltam que elas conseguem escapar mais facilmente caso fiquem presas em teias de aranha. O próximo mito já inspirou muitos filmes, livros e cenários de seriado de TV. Mas não, os lobos não uivam para a lua. Eles costumam uivar à noite, isso é verdade, mas porque é o período em que estão mais ativos. Eles também olham para cima enquanto uivam, por isso ajuda o som a viajar melhor pelo ar. Assim, outros lobos os ouvirão a 11 km de distância. É por isso que eles uivam, para se comunicar uns com os outros.
há um som específico para cada situação. Por exemplo, ajudar um lobo que perdeu sua matilha a encontrar o caminho de casa. A lua estava lá apenas como objeto decorativo enquanto os lobos se comunicavam. As girafas só precisam dormir meia hora por dia. Isso é outro mito. Elas dormem cerca de 4 horas e meia por dia. Isso não é incomum para espécies animais que são mais ativas durante o dia. Estudos também mostraram que as girafas geralmente se deitam para dormir menos de 11 minutos por vez. Muitas pessoas acreditam que as toupeiras são cegas. Esses pequenos mamíferos escavadores conseguem ver sim, só que eles enxergam bem mal e só se adaptaram a reconhecer a luz. Eles também são daltônicos. Quando estão em busca de comida e andando na escuridão debaixo da terra, essas criaturas se orientam mais pelo toque e olfato. As toupeiras têm o tato super desenvolvido, então sentem vibrações de qualquer atividade próxima. Isso ajuda a evitar o perigo ou a encontrar facilmente sua próxima presa, como piolhos de cobra, minhocas, centopeias e outros invertebrados. Elas são rápidas na escavação, tirando alguns centímetros de terra por minuto. No inverno, os animais hibernam não porque está frio demais para saírem da toca, mas por não haver comida suficiente nesse período. Quando um animal está em processo de hibernação, frequência cardíaca, temperatura corporal, respiração e outras atividades metabólicas desaceleram significantemente. É assim que eles conservam energia. Esquilos, morcegos, tartarugas, cobras, todos hibernam durante o inverno, poupando energia para outras estações, quando estão mais ativos e podem pegar mais comida. Eu diria ursos também, mas eles não são verdadeiros hibernadores. Se tentar acordar um durante o inverno, quando se acredita que o animal está dormindo, você poderá se dar mal. Sim, eles desaceleram o ritmo, dormindo por períodos extensos de tempo. Mesmo assim, não dormem o inverno inteiro. Se ouvir barulho, ele acordará na hora, então é melhor ficar longe. Não acredite em mitos. As tesourinhas não botam ovos dentro de seus ouvidos. Elas não estão interessadas nesse lugar. Bem, pelo menos não há evidência alguma de que elas querem ir para lá. Esses insetos preferem ficar em locais escuros e úmidos, como debaixo de cascas de árvore ou na terra. Então seus ouvidos estão fora de cogitação. Com que tipo de combustível você enche o tanque do seu poçante? Com tacos? Não é esse combustível. Bem, nos postos americanos há algumas etiquetas com números nos botões das bombas de gasolina. São os níveis de octano, que variam entre comum, mediano e premium. Cada um deles é específico para que cada tipo de motor funcione com eficiência. A escolha deve ser baseada no índice de compressão do motor. Então, o conselho de usar gasolina premium em um carro que requer a comum para melhorar o desempenho ou a saúde do motor é falso. É melhor abastecer com o tipo de combustível recomendado pelo fabricante do veículo. Isso ajuda a poupar dinheiro. Mas e se você enchesse o tanque em uma manhã fria e dessa maneira o combustível encolhesse? Isso não o tornaria mais denso, gastando menos? Lê do engano. Os tanques de abastecimento ficam enterrados tão abaixo do nível do piso que a temperatura lá dentro não muda. Já ouviu falar que a água dos vasos sanitários flui para sentidos opostos em hemisférios diferentes? Para o sentido horário no norte e anti-horário no sul. Em tese, a força de Coriolis deve mesmo fazer a água se movimentar nessas direções. Mas a verdade é que o líquido que escoa só é influenciado pela forma que foi empurrado. E a direção do fluxo não depende do lugar. Você é pego em uma tempestade e não há abrigo por perto. Um raio ilumina o céu e vem aquele barulhão. Seu primeiro pensamento é correr para onde ele acabou de cair. Afinal, um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, certo? Errado. Ele atingiu aquele local por algum motivo. Isso pode indicar que ali é arriscado e que pode ser alvo de novo. É melhor encontrar algum abrigo e ficar longe de objetos metálicos. Nadar depois de comer sempre foi considerado perigoso. As pessoas acreditavam que isso causava cãibras, mas não é verdade. O único efeito negativo de ir para a água com a pança cheia é a falta de fôlego. Então, é só ficar em locais mais rasos enquanto a comida é digerida. Dizem que dá para ver a grande muralha da China do espaço, mas não há construção alguma na Terra que fique visível de uma distância dessas. A única coisa que é possível avistar são as luzes terrestres à noite. Albert Einstein, o maior físico de todos os tempos, era sempre mencionado por causa de sua falta de habilidade com a matemática. As pessoas diziam que ele não passou nessa matéria na escola, mas apesar de ter mesmo sido reprovado em uma prova de admissão não tão importante, Einstein era muito bom em matemática. E até criou sua própria maneira de provar o Teorema de Pitágoras quando tinha apenas 12 anos. Um homem à frente de seu tempo, hein? Ah, primavera. Infelizmente, essa não é uma boa época para os filhotes de passarinho. Eles costumam cair de seus ninhos. Às vezes, acabam parando em algum lugar perigoso e devem ser levados para um mais seguro. Mas você já deve ter ouvido falar que se alguém encostar neles,
A mãe dos bichinhos não vai querer mais saber deles. Na verdade, os pássaros têm um olfato fraco e nem conseguem saber se algum humano tocou no filhote. Então, fique à vontade para colocá-los de volta no ninho se for preciso. Temos cérebros tão grandes. É uma vergonha usarmos apenas 10% de sua capacidade. Mais um mito. Você usa seu cérebro todo, mas diferentes partes trabalham em um horário específico durante o dia. Houve um tempo em que era obrigatório aquecer o carro quando o clima estava frio. E tem gente que ainda acredita que é necessário fazer isso. Mas hoje em dia, usamos automóveis diferentes. O quanto mais o seu ficar inativo, pior é. Quanto ao aquecimento, 30 segundos é mais do que suficiente. Existe um mito de que os morcegos não enxergam nada, mas isso é totalmente falso. Além de usarem a ecolocalização, que é extraordinária, eles enxergam muito bem. Na verdade, melhor que nós, humanos, ao entardecer e amanhecer. Assistir TV ou mexer no computador não faz você usar óculos, tampouco prejudica seus olhos. O que acontece é que eles ficam tensos e cansados depois de um tempo. Mas se você piscar várias vezes e não deixar que ressequem, não há problema algum. A calvície é muito comum em homens. Shampoos, géis, luz solar, chapéus e níveis de testosterona já foram culpados pela perda precoce de cabelos. Mas a calvície, de forma natural, é puramente hereditária. Ela pode ser herdada dos dois lados da família, mas vem mais dos genes paternos. Quem nunca engoliu chiclete, levante a mão. Seja sem querer ou por não ter nenhuma mesa para grudá-lo debaixo, mas não se preocupe. Ele não vai ressurgir daqui a 7 anos. Seu estômago o digere com facilidade e vai eliminá-lo como qualquer outra coisa. Comprar maquiagem em atacado é uma ótima forma de poupar dinheiro, já que ela nunca vence. Só que não. Podem surgir bactérias nela, que prejudicarão sua pele. Então, renove seu estoque a cada 12 meses. Outro mito é que a maquiagem faz mal para a pele. Mas na verdade, ela até ajuda a proteger da poluição. Só não se esqueça de removê-la diariamente. Os vikings sempre foram admirados e populares em culturas do mundo todo. Eles foram retratados como guerreiros destemidos que usavam capacetes com chifres em cima. Mas a verdade é que os capacetes nunca tiveram chifres. Essa imagem foi vista pela primeira vez em uma ópera, composta por Wagner, no século XIX. E desde então, os chifres foram associados aos vikings. Você já deve ter sido aconselhado a não usar vermelho perto de touros. Mas a verdade é que não importa a cor da sua roupa, esses animais não conseguem diferenciá-la. Eles geralmente são provocados por movimentos. Os cães, por outro lado, são capazes de distinguir cores, só que de maneira diferente dos humanos. O avestruz vai abaixar a cabeça e o pescoço até encostar no chão se vir algum inimigo vindo. Como as cores da ave geralmente são parecidas com a do chão, ela se camufla bem, mas tem gente que acha que o animal enterra a cabeça no chão. Se ele fizesse mesmo isso, não conseguiria respirar. As terras altas da Escócia são sinônimos de lindas paisagens, kilts e do som calmante da gaita de fole. Ah, sim, e não vamos nos esquecer do golfe. Mas essa gaita não é um instrumento de origem escocesa. Ela foi usada pela primeira vez no Oriente Médio, séculos antes de qualquer europeu ter tido a chance de importunar seus vizinhos tocando esse instrumento diferente. Quando está dormindo profundamente, você respira fundo e pode acabar engolindo alguma coisa. É por isso que devora 7 aranhas por ano, em média. Pelo menos é o que reza a lenda. Mas isso é impossível. Nenhuma aranha se interessará por uma montanha de carne que faz barulho e ainda não tem comida nenhuma. Então esse animal nem chegará perto da sua boca. As unhas das mãos não crescem da mesma forma. Quanto mais a mão ou o dedo for usado, mais uma unha aumenta de tamanho. É por isso que as da sua mão dominante crescem mais rápido que as da outra. Os ninjas não tinham uma só cor de uniforme. Claro, o preto era melhor para se camuflar à noite, mas eles tinham um guarda-roupa bastante colorido, para se misturarem a outros ambientes. Raspar os pelos não fará eles ficarem mais grossos, com cor diferente ou mais ásperos. Você tem essa impressão porque os novos crescem com pontas afiadas. As lembranças de um peixinho dourado duram bem mais que 3 segundos. Essa criatura consegue se lembrar de coisas que aconteceram há 3 meses. Você pode ensinar seu amiguinho dourado a se alimentar no mesmo lugar todos os dias, entre outros truques. A cor natural dos camaleões, que é marrom escura e verde, já se mistura às do ambiente em que vivem. Esses animais não precisam mudar de cor para se camuflar. Eles fazem isso para se comunicarem uns com os outros e controlar a temperatura corporal. Durante um terremoto, você é aconselhado a encontrar um vão, que é a parte mais segura de uma casa. Mas isso não é verdade. Em vez de fazer isso, se refugie debaixo de uma mesa até que o tremor acabe. Os gambás são mostrados se pendurando de cabeça para baixo nos desenhos animados. E de fato as caudas são fortes o suficiente para que esses animais façam isso por um tempo. Mas seus corpos são grandes demais, então eles não aguentam ficar assim por muito tempo. Há um ditado que diz: não se ensina truque novo a cachorro velho.
Sim, os filhotes aprendem com mais facilidade. No entanto, os cães adultos também conseguem aprender coisas novas. Mas algo que você deve evitar é ensinar seu amigo a lamber seu rosto. A saliva canina possui um pH mais alcalino, que pode impedir a proliferação de bactérias. Mas pode haver centenas de bactérias vivendo na boca dele, e elas podem prejudicar a sua pele. O meu pode me beijar quantas vezes quiser. Napoleão foi um dos imperadores mais bem-sucedidos da história. Mas nos tempos modernos, ele às vezes é zombado por sua baixa estatura. O que poucos sabem é que com 1,67 m, Napoleão estava acima da altura média da época. E até jogou como pivô no time francês de basquete uma vez. Brincadeirinha, essa eu inventei. Oi, os camaleões só mudam de cor para se camuflar? Não, eles podem fazer isso também para revelar o humor. Assim, os machos ficam com uma cor brilhante para mostrar seu domínio e mais escuros quando estão agressivos. Os camaleões também alteram a cor para se adaptar a diferentes temperaturas. Um animal com frio ficará escuro para absorver mais calor, enquanto um com calor ficará pálido para refletir os raios do sol. A propósito, os comediantes mudam de cor para se camuflar? Só se ninguém rir das piadas deles. Ok, eu inventei isso. Há um mito de que, se você soltar uma moeda de cima de um arranha-céu, ela praticamente destruirá o que estiver lá embaixo. Mas quando isso foi colocado à prova, os pesquisadores descobriram que simplesmente não é verdade. Na descida, uma moeda não consegue tomar uma velocidade suficiente para causar danos permanentes em qualquer coisa, principalmente por causa da resistência do vento e porque ela gira, além de outras coisas. De qualquer forma, apenas segure seus trocados. Hoje em dia, algumas pessoas acreditam que as descargas dos vasos sanitários giram na direção oposta no hemisfério sul. Algumas coisas são afetadas pela rotação da Terra, como a corrente do Golfo ou furacões, mas as descargas dos banheiros são muito pouco impactadas. Elas podem girar em qualquer direção, independentemente do hemisfério. Confie em mim, eu sei. O maior determinante da direção da descarga é o design do vaso sanitário e a pressão da água. Existe um ditado popular que diz que um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar. Só que eles comumente caem perto do mesmo local muito mais do que isso. Os raios geralmente escolhem o ponto mais alto e pontiagudo como alvo. Pesquisadores descobriram que o Empire State Building é atingido por eles quase 100 vezes por ano. E algumas pessoas foram acertadas bem mais do que uma vez. Então, se você é alto e pontudo, cuidado. Bem, há uma crença comum de que os morcegos são cegos, mas eles têm uma visão melhor do que a nossa à noite, embora possamos ver mais claramente durante o dia. Talvez esse mito tenha surgido porque os morcegos dependem muito da audição para se locomover. Ou quem sabe porque eles veem o mundo em preto e branco. Os peixinhos dourados realmente têm memória curta? Enquanto a maioria das pessoas diz que são 7 segundos, na realidade, eles podem se lembrar de coisas por até 7 meses. Sem uma boa memória, os que vivem na natureza nunca encontrariam comida. Alguém já te disse que uma mamãe pássaro rejeitará os filhotes se eles forem tocados por um humano? Isso seria loucura porque a maioria das aves não tem o olfato desenvolvido e nunca conseguiriam identificar o cheiro de uma pessoa. O abutre é uma exceção a esta regra. Ele tem um faro incrível, mas quem iria querer tocar em um, afinal? Os avestruzes enterram a cabeça na areia quando estão com medo. Só que não. Esse mito provavelmente surgiu porque a cabeça de um avestruz é desproporcionalmente pequena em comparação ao seu corpo. Então, de longe, parece que ele está com a cabeça enfiada na areia. Mas se realmente fizesse isso, desmaiaria por não conseguir respirar. Outro mito é de que os gambás se penduram em galhos com a cauda. Eles a utilizam para ajudá-los a subir em árvores, mas a cauda em si não suporta o peso deles. Mesmo um gambá mestre em calistenia conseguiria ficar assim apenas por alguns segundos no máximo. Diz a lenda que um pinguim pode cair para trás ao olhar para uma aeronave. Esse é o mito mais fofo de todos os tempos. Os pinguins podem manter o equilíbrio, não importa o que aconteça, mesmo enquanto olham para o céu. Mas aviões voando baixo podem fazer com que eles fujam de seus ninhos em pânico. Os cães realmente suam ao salivar? Não, eles suam através das patas, mas salivar e ofegar os ajuda a regular a temperatura do corpo. Os donos de gatos podem pensar que um bichano só ronrona quando está feliz. Mas ele também faz isso quando está com fome, angustiado ou se recuperando de uma lesão. Os pesquisadores acreditam que ronronar pode ser um truque de autocura. De alguma forma, isso mantém os ossos e músculos funcionando melhor. Dizem que se você se deparar com um gambá, só há um resultado possível: ficar fedendo por um bom tempo. Mas o animal prefere fugir do perigo em vez de espirrar seu líquido mágico por aí. Esse spray fedorento é o último recurso de defesa. Antes disso, ele costuma bater os pés e o rabo para afastar qualquer perigo.
Você sabia que existe um lobo alfa em cada matilha? De novo, só que não. Ao contrário dos lobos cativos, os selvagens não têm esse tipo de ordem social. Eles vivem em grupos familiares, como humanos, nos quais os pais são os líderes e os pequenos devem obedecer. Há um mito de que as corujas podem virar a cabeça em um círculo completo, mas isso causaria danos significativos nelas. Ainda assim, elas podem girar a cabeça confortavelmente por 270 graus, por causa da estrutura única do osso do pescoço. Se você já cutucou o casco de uma tartaruga, achando que não machucaria o bichinho por dentro, está errado. Essa é uma parte viva e sensível do corpo do animal, com um suprimento completo de terminações nervosas. Se o casco for danificado, pode até colocar em risco a vida da tartaruga. Houve um tempo em que as pessoas pensavam que o cabelo sujo era o habitat ideal para os piolhos. Mas eles não discriminam e podem viver em todos os tipos de cabelo. Tudo o que realmente querem é um couro cabeludo quentinho. A maioria das pessoas está familiarizada com a frase "uma maçã por dia mantém você longe do médico". Maçãs fazem bem, com certeza. São cheias de nutrientes como fibras e vitamina C. Mas alguém realmente acha que isso é suficiente? Quando se trata de higiene alimentar, a regra dos 5 segundos simplesmente não faz sentido. Deveria haver uma do tipo onde você deixa cair para substituir a dos 5 segundos. Geralmente, se você deixar cair comida no chão da cozinha, ela pegará menos bactérias do que na caixa de um supermercado movimentado, por exemplo. Claro, isso supondo que sua cozinha esteja limpa. Você já se perguntou se a história do chiclete levar 7 anos para ser digerida é verdadeira? Não, não é. A goma de mascar não é muito diferente de qualquer outro alimento e leva aproximadamente o mesmo tempo para ser digerida, mas não é exatamente repleta de nutrientes. Diz a lenda que pegar um resfriado é mais provável de acontecer no frio, mas estudos mostraram que o clima não desempenha um papel importante no resfriado, e sim o vírus. As pessoas podem sentir mais sintomas quando o tempo está gelado, mas a temperatura não tem nada a ver com o período de recuperação ou algo assim. Os humanos usam apenas 10% de seus cérebros. Bem, eu tenho alguns amigos que parece que... Opa, deixa pra lá. Mas a resposta é não. Os cientistas que estudaram scanners cerebrais dizem que eles não mostram nenhuma área grande adormecida do cérebro. Mas se o mito é apenas sobre os humanos terem um longo caminho a percorrer para atingir seu pleno potencial, sim, isso parece certo. Uma das coisas ditas proibidas da vida é pular na piscina logo depois de comer. Mas ir à academia depois de uma grande refeição pode deixar você se sentindo tão desconfortável quanto dar algumas braçadas. Além disso, se está preocupado em ter uma cãibra na piscina, isso pode acontecer a qualquer momento, não apenas após uma refeição. O cabelo raspado volta a crescer mais escuro e mais grosso? Pesquisadores dizem que não, mas raspá-lo deixa o fio com uma ponta desajeitada, que pode fazê-lo parecer mais grosso. Quando se trata de cor, o novo cabelo fica mais escuro. É apenas uma ilusão. Algumas pessoas estão convencidas de que comer peru as deixa sonolentas. É verdade que o peru possui um produto químico que pode causar sonolência, mas o frango ou a carne de gado também tem. O peru é o favorito para as grandes celebrações familiares. Então aquela sonolência provavelmente se deve à enorme quantidade que você comeu. O mito de que as pessoas perdem a maior parte do calor do corpo pela cabeça provavelmente foi inventado por um vendedor de chapéus. Os cientistas dizem que as pessoas perdem apenas cerca de 10% do calor do corpo através de suas cabeças. Ele sai através da pele, não importa em que parte do corpo. Você já ouviu falar que a lua cheia pode afetar sua mente de alguma forma? E não. Mas os pesquisadores acreditam que a luz da lua cheia é capaz de afetar seu sono e, em consequência, seu humor. Os antigos vikings realmente usavam aqueles incríveis capacetes com chifres. Não há evidências reais para suportar essa afirmação. Esse mito provavelmente veio dos livros e da música, procurando incrementar um pouco os seus heróis. Se você quiser ver um viking com um capacete, vá a um jogo de futebol americano do Minnesota Vikings. Isso é o mais perto que vai chegar. Algumas pessoas pensam que Albert Einstein foi reprovado em matemática na escola. Ele próprio desmascarou essa história dizendo que dominava cálculo aos 15 anos. Porém, Einstein não conseguiu entrar na escola que escolheu porque foi reprovado em línguas na primeira tentativa. Mas em matemática, ele passou com louvor. Os desenhos animados podem ter nos convencido disso, mas os ratos não gostam muito de queijo. Esse mito surgiu durante a Idade Média. Naquela época, muitos alimentos que ratos e camundongos gostam muito mais do que queijo estavam fora do alcance deles. Por exemplo, as pessoas armazenavam grãos em frascos ou mantinham a carne pendurada.
Mas os queijos geralmente amadureciam escondidos em armários ou galpões. Os ratos facilmente chegavam a esses lugares. Então, as pessoas geralmente os encontravam lá, comendo o que não gostavam tanto, mas que estava de fácil alcance. Os cães não veem o mundo em preto e branco. Eles distinguem cores, mas não tão bem quanto nós. Temos 3 tipos de cones em nossos olhos, enquanto os cães têm apenas 2 deles. Cones são fotorreceptores especiais que nos ajudam a distinguir as cores. Os cães enxergam certas cores, como azul e amarelo, melhor do que as outras, e eles quase não conseguem enxergar vermelho e verde. A boca dos cães não é de forma alguma mais limpa do que a dos humanos. Eles têm mais de 600 tipos de bactérias na boca, e a saliva deles não tem nenhuma propriedade curativa. Eles também não suam através da língua. Quando os cães ficam ofegantes, eles colocam a língua para fora, então as pessoas pensam que é assim que suam. Mas na realidade, a maioria das glândulas sudoríparas está em suas patas e em todo o corpo. Eles ofegam para evaporar a umidade extra de suas passagens nasais, língua e do revestimento de seus pulmões. Ofegar também é outra maneira de se acalmar. Gambás têm algumas habilidades muito legais. Eles têm uma boa memória e imunidade ao veneno da maioria das cobras. Eles também são muito sociais, mas ao contrário da crença popular, eles não dormem pendurados pela cauda. Esses animais têm uma cauda forte, é verdade, e isso os torna excelentes alpinistas, mas eles não têm a estrutura muscular necessária para manter essa posição por um longo tempo. Morcegos não são cegos. Eles são animais noturnos e podem não enxergar bem durante o dia, mas a visão deles é 3 vezes melhor do que a nossa durante a noite. Eles não têm receptores de cor, mas as pessoas também não conseguem ver cores com pouca luz. Os morcegos também usam ecolocalização, que é localizar as coisas pelas ondas sonoras que refletem para detectar pequenos insetos no ar. Camaleões têm a capacidade de mudar as cores do corpo, mas eles não fazem isso apenas para se misturar com o ambiente ao seu redor. Eles fazem isso para se comunicar com outros camaleões ou para regular a temperatura corporal e não para se camuflar. Quando esses animais estão em seu estado natural, se assemelham principalmente a galhos ou folhas. Pode parecer que sim, mas os chifres de rinoceronte não são feitos de osso. Eles são feitos de queratina, o mesmo material que você encontra nas unhas e no cabelo. O chifre não está preso ao crânio do rinoceronte. Em vez disso, é como uma massa de cabelo muito compactada. Cresce ao longo da vida do animal, assim como nossas unhas e cabelos. O chifre também se parece com algo que um rinoceronte pode usar para sua defesa, mas nem sempre é esse o caso. Alguns animais usam os dentes para se proteger contra seus inimigos. Não é à toa que os dentes da mandíbula inferior são tão afiados. Se você pressionar o botão de soneca pela manhã, na verdade não terá os 10 minutos extra de sono. Com certeza é bom ficar na cama confortável e demorar para sair dela. Mas o botão de soneca faz você se sentir mais cansado, em vez de lhe proporcionar um descanso extra. Seu cérebro acredita que vai adormecer novamente, e é por isso que fica cada vez mais difícil para você se levantar quando o alarme toca pela 2ª ou 5ª vez. A longo prazo, o botão de soneca pode alterar a sua capacidade de dormir profundamente e na qualidade do sono. Quando se menciona desertos, a maioria das pessoas imagina áreas arenosas, quentes e secas sem fim. Mas desertos são definidos não pelas temperaturas, mas sim pela falta de precipitação. A maioria dos desertos famosos em todo o mundo é realmente quente, mas alguns são extremamente frios. Por exemplo, existem desertos polares no norte da Groenlândia. Aqui vai mais um. Um raio nunca cai 2 vezes no mesmo lugar. Na verdade, não é bem assim. Um raio pode e muitas vezes cai no mesmo lugar repetidamente. Então, se você for pego em uma tempestade, é melhor olhar ao redor. Em vez de se esconder no lugar já atingido por um raio, tente encontrar algum abrigo e evite encostar em qualquer coisa de metal. Você não vai ver uma coruja virando a cabeça 360 graus, mesmo que possa parecer que o pássaro está fazendo isso. Em vez de globos oculares, as corujas têm tubos oculares. Esses tubos vão muito fundo no crânio delas. Em outras palavras, as corujas têm os olhos fixos no lugar. É por isso que elas têm que virar a cabeça quando querem ver o que está acontecendo ao redor. Elas não podem fazer um círculo completo com o pescoço, mas chegam muito perto disso, 270 graus, o que é 3/4 de uma volta completa. Nada mal, hein? Os gatos não ronronam apenas quando se sentem satisfeitos e felizes. Eles também podem fazer isso se estiverem doentes, assustados ou até mesmo com raiva. Apesar da crença popular, esses felinos não pousam graciosamente de pé toda vez que caem.
É verdade que eles têm o chamado reflexo de endireitamento. Um gato tem um aparelho vestibular dentro de sua orelha interna, que é o sistema de equilíbrio natural que o animal usa para se orientar. Com a ajuda desse sistema, um gato pode descobrir rapidamente como girar a cabeça para que o corpo possa seguir. No final, o animal pousa de pé, mas esse reflexo não é infalível. Os elefantes não usam a tromba como um canudo. Quando um elefante está com sede, ele puxa um pouco de água para a tromba, depois a leva para a boca e canaliza a água para dentro. Em outras palavras, quando esses animais bebem água, ela não passa pela tromba, da mesma forma que as pessoas não bebem pelo nariz. Bom, pelo menos a maioria das pessoas. Os elefantes têm orelhas enormes, mas também podem ouvir com os pés. Quando querem examinar algum barulho distante, os elefantes param e se inclinam para a frente, de modo que a maior parte do seu peso esteja nas patas dianteiras. Às vezes, eles até levantam uma das patas dianteiras. Eles dependem da comunicação sísmica, o que significa que detectam ondas sonoras que viajam pelo solo e não pelo ar. Há muitos mitos sobre o cérebro, como a parte direita é criativa e a esquerda é lógica. Mas o cérebro não funciona dessa maneira. Não é estritamente dividido em partes que cobrem exclusivamente apenas uma área, como lógica, criatividade ou outra coisa. Ações que você toma e coisas pelas quais passa são os resultados da atividade de todo o cérebro. O córtex cerebral é a parte do cérebro que consiste em duas metades, mas ambas estão conectadas a muitas outras áreas que compõem o resto do cérebro. Então, nenhum neurônio na parte esquerda o transformará em um mago da computação, e aqueles na metade direita não vão transformá-lo em um poeta. Você pode pensar que seu cérebro desliga quando você dorme, mas não. Ele tem taxas de atividade lentas quando se está em sono profundo e se torna mais ativo quando está sonhando. Durante esse estágio, a atividade cerebral é quase a mesma de quando você está totalmente acordado. Não quero assustá-lo, mas você não vê com os olhos, ouve com os ouvidos ou sente com a pele. Por exemplo, você está lavando o rosto, mas sua pele em si não tem sensores para umidade. Seu cérebro usa uma combinação de várias fontes de informação, incluindo temperatura, toque ou suas experiências de vida. É por isso que você sente que seu rosto está molhado. Seu cérebro cria essa sensação depois de analisar todo tipo de informações diferentes. Seu cérebro realmente não reage às coisas que acontecem ao seu redor. Pode parecer assim. Você vê um cachorrinho fofo e isso faz você sorrir. Seu amigo conta uma piada boba e você cora. Mas os neurônios cerebrais não esperam até que algo aconteça para reagir a isso. Em vez disso, eles estão tentando adivinhar o que pode acontecer a seguir o tempo todo. Seu cérebro começa a analisar suas ações e as experiências pelas quais você passou antes mesmo de obter dados de seus ouvidos, nariz, olhos e outros órgãos. Ele está sempre trabalhando para prever como será o mundo no momento seguinte e o que você fará neste mundo. E então, mesmo que você não esteja realmente reagindo ao mundo, este processo de previsão está acontecendo de forma tão fácil e rápida que você sente como se estivesse. Vamos adiante. Júpiter tecnicamente não orbita o Sol. Quando um objeto espacial menor e menos massivo circunda um maior, ele não viaja em um círculo perfeito. Em vez disso, ambos os objetos seguem suas respectivas órbitas elípticas em torno de um baricentro, que é seu centro de gravidade comum. A Terra é muito menor que o Sol. É por isso que o baricentro que ela compartilha com nossa estrela está muito perto do centro do Sol. E é por isso que não conseguimos ver que a órbita do nosso planeta está um pouco imperfeita. Mas Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar. Seu peso é mais do que o dobro do resto dos planetas, asteroides, luas e cometas juntos. É por isso que o baricentro de Júpiter e do Sol está um pouco mais longe do centro da estrela, cerca de 48.300 quilômetros acima da superfície.